Olá, bem-vindos à terceira edição do Mindcast Explorando a Mente Empreendedora. Na edição de hoje, eu, Alexandre Ascal, também o Evandro Moraes, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo em esteio, a nível Brasil e também no exterior. Então fique ligado conosco, tem muita coisa boa aí para a gente compartilhar com todos vocês. O Mindcast que tem o oferecimento de Assise, Associação Comercial Industrial e Serviços de Esteio. Inclusive nós estamos aqui nos estúdios da Assise, Musicante, Assessoria Contábil, MD Marcenaria e Like Pets. São os nossos parceiros. Não, e tem mais, né? Musicante, a gente falou ali, assessoria contábil, mas o William, né, que nos acompanha aqui no Mindcast de vez em quando, né? Ele é um dos âncoras junto com o Márcio Mâncio também, né? É assessoria contábil, né? Faz a parte de assessoria empresarial, trabalhista, BPO financeiro, né? Consultoria. Então isso é importante. Um leque, né? É um leque de serviços, né? Nós temos aqui na cidade de Esteio, Musicante. E reforçar uma coisa, o Mindcast ele é uma produção do I2DH, o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, em parceria com a CISI, né, que nos cede aqui o espaço para a gente ter esse estúdio maravilhoso aqui, onde a gente fez algumas coisas no futuro, com os candidatos. Agora teve a entrevista dos candidatos, né, à Prefeitura de Esteio. Foi muito legal, todo mundo elogiando, dizendo que ficou a qualidade maravilhosa e tal, isso que é bom. E é mais uma forma de a gente criar conteúdo aqui na cidade e trazer o empresário, né? Como está o Evandro aqui hoje, né? Conversando com a gente. Nós vamos falar de uma coisa, Evandro, que eu vou relembrar um monte de conceito lá do Senai, lá, né, cara? E eu fiz ferramentaria no Senai, era muito engraçado, né? Até o pessoal ensinar a levantar a casquinha da solda, né? É muito difícil o negócio, cara. Eu tiro o chapéu para esses caras, porque assim, ó. Também fiz uma visita uma vez num estaleiro lá em Rio Grande, que era um cliente meu. Fora de sério, os caras são guerreiros, assim, né? Imagina tá uma salinha 3 vezes menor que essa que a gente tá aqui, assim, o cara deitado lá, fazendo uma solda sobre cabeça. Basicamente, ferro derretido caindo na cara, assim, né? Não, é fora de sério. Os caras são super-homens, assim, entendeu? E aí quando entra o respingo da solda entra no macacão, meu Deus do céu, cara. Aí é difícil a coisa, né? É correria. Mas assim, ó, o Mindcast é uma forma que a gente tem aqui na cidade de mostrar um pouquinho como é que é a mente do empreendedor, né? Como é que é e outra coisa, gente, tá? Esse barulho aí é sonorização, tá? Não é o trem que tá passando, é porque nós estamos em Esteio, entendeu? Então a gente botou a sonorização a gente colocou a sonorização do trem, porque o trem passa aqui em Esteio, né? Então vocês não se preocupem que não é assim, ó, não tá estourando o som de fora. Não, isso é sonorização mesmo, tá? Vocês vão ver que de 15 em 15 minutos é técnica do trem, né? Então é isso aí. Por enquanto a gente tá fazendo com essa sonorização. Logo no futuro a gente vai melhorar um pouquinho essa sonorização. E é uma maneira da gente falar um pouco sobre a mente do empreendedor, como é que as empresas estão lidando com o mercado, como é que elas estão buscando oportunidades. Acho que isso é importante, né? Tu também é empresário, acho que é legal, né? Mas vamos deixar o Evandro se apresentar um pouco aqui. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado. Uma honra estar aqui, né, nessa casa que é a Assise, que a gente já como empresa escolheu desde 2019 fazer parte. Eu sou mineiro de natureza e gaúcho de coração. Mas nem parece, né? Nem parece. O sotaque não parece, né, cara? O sotaque entrega. A gente chegou aqui em 2006, então começamos aí minha vida profissional na área da solda, trabalhei em estaleiro também. Caraca, velho. É muito bom. E como empresa, desde 2019 também aqui na Assise, né? Essa questão do associativismo. A gente sabe que a gente só cresce junto, a gente não consegue caminhar sozinho. É isso aí. E para mim é uma honra estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco aí da história, o que a gente vem fazendo e o que a gente tem de projeto para médio e curto prazo, né? Daqui uns dias. Não, e você notou que eu disse tudo aquilo do estaleiro, ferro caindo solto, caindo na cadeira. Ele disse assim, não, é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Deixa eu aproveitar esse gancho e já perguntar para os dois, né? Depois eu faço a minha resposta também. Mas para vocês, assim, o que é a mente do empreendedor? Ela diferencia muito a mente de um trabalhador vamos dizer assim,
que ele tem ali aquela jornada de trabalho de 8 Trabalhador da manhã, convencional. tradicional, de 8 da manhã às 5 da tarde, chega sexta-feira, ele já está louco para ir embora. O que é, quais são as características assim que vocês percebem que muda para ser uma mente empreendedora? Acredito que a primeira delas é a coragem. O empreendedor, ele tem coragem na essência, porque, como tu falou, né? O trabalhador convencional, ele ama a sexta-feira. O empreendedor, ele vislumbra a segunda-feira. Ele está com a cabeça a mil no domingo ali, ele tem o seu cronograma semanal, porque ele sabe que lá no dia 5 do próximo mês, se ele não plantar, ele não vai colher. Então, para mim, Ascal, é a coragem, a essência principal ali. Não, eu já acho que é a resiliência, assim, né? Eu vou dar um exemplo nosso. Hoje é o Dia do Gaúcho. Né? Hoje é 20 de setembro aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui só para estourar como é que desvendar o horário aí, né? São exatamente 10 para as 11 da manhã, né? A gente está fazendo a gravação. E isso é uma maneira de você se transformar num empreendedor. O empreendedor está sempre buscando desafios, né? A gente, além de estar trabalhando junto com as pessoas, a gente está buscando desafios, assim, o que eu posso fazer que vai diferenciar no mercado. Então é que nem o Evandro. O Evandro veio aqui, né? Tem uma escola, trabalha com formação profissional, mas ele identificou que vir fazer um podcast é uma coisa importante para ele. Então ele está fazendo diferente. Não é todo empreendedor que pensa assim. Então eu acredito assim, ó, resiliência. E aí vamos pegar como é que se diz o conceito de resiliência, né? Resiliência, quando a gente fala de materiais, né? Vai lá na aula de materiais lá no Senai, né? E eu gosto muito de falar sobre isso porque tem muito a ver com a nossa vida. Resiliência, né? A capacidade do material se deformar e voltar para o mesmo estado, né? Eu já acho que o empreendedor ele não é tão resiliente. Eu acho que ele tem mais plasticidade. Plasticidade é a capacidade do material dele se deformar e voltar para um formato diferente, mas ainda com as mesmas propriedades. Então, o que acontece? Você não perde a essência. Ele não perde a essência. Né? Ele se modifica a todo momento, passa uma situação. O pessoal fala muito de resiliência, mas entenda o seguinte, resiliência é voltar para onde você estava. Né? Voltar para o momento que você estava. E quando a gente fala de plasticidade, eu acho que é melhor, porque a plasticidade ela faz o seguinte, eu me moldo conforme o mercado está me pedindo que eu me molde. O Evandro vai contar uma história para nós aqui, que ele vai tentar se moldar no mercado, vai tentar fazer uma jornada, mas ele não vai perder a essência. Né? Não vai perder os seus valores, né? O seu foco, a forma com que ele desenvolve aquilo que ele tem. Muda o ambiente, mas não perde os princípios. Muda o ambiente, mas não perde os princípios. E o empreendedor é muito isso, né? Não sei como é que é lá na tua empresa, acho que é isso, né? Mas com certeza. Me conta um pouquinho da tua empresa lá, como é que funciona. Quem é a RM Soldas, né? Bom, a RM Soldas, para quem às vezes pergunta, né, o que é o RM? O RM é meu sobrenome, é o Rodrigues Moraes. Ah, tá. Porque lá em 2015, que foi o nosso primeiro CNPJ, a gente teve um ano de crise. Quem conhece bem a área industrial vai lembrar disso aí. Sim. E eu tive que me reinventar em 2015. Sim. Porque o CLT já não comportava mais o nível de salário que eu tinha como especialista de solda. Fiquei à deriva, digamos assim, porque tinha vindo de estaleiro, tinha vindo de uma obra no Rio de Janeiro, que era Itaboraí, que seria a maior refinaria das Américas. Sim. Essa obra acabou ficando embargada. Quando caí aqui de novo, metalúrgica não me contratava, porque minha carteira era meio picada, como se fala no nosso setor aí. Naquela época você achava que quanto mais a pessoa passava para os negócios, menos capacidade ela tinha, com né? certeza. Alguma coisa aconteceu com esse cara que ele saiu de lá tão rápido. E aí tu tentava explicar para o mercado, olha, foi uma parada de manutenção. Realmente, essa assinatura de 5 dias valeu por 5 dias, porque era o momento que o equipamento teria que ficar parado para fazer a reforma. Mas enfim, como eu não conseguia me reintroduzir no mercado convencional, eu tive que ir para a área de serviços. Então, comecei a prestar pequenos serviços. Sim. E aí, ao atender um cliente aqui em Esteio, depois que eu fiz todo o serviço, o orçamento pronto, ele falou, precisa de uma nota fiscal. Eu falei, ixi, agora ferrou. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí, eu tenho um network muito amplo. Falei, olha, eu vou pedir o amigo X para emitir a nota para mim. E aí, ele me deu a ideia. Cara, abre um MEI. Isso aí. Abre o teu CNPJ, Olha faz só. a tua nota, começa. Enfim, fiz aquele serviço, recebi direitinho. Só que ainda a minha mentalidade era do profissional convencional. Sim. Eu tinha que assinar minha carteira. Estava numa transição. Eu tenho que ter o 13º. Eu tenho que ter o FGTS. Minha segurança. Eu não critico quem faz isso. Porque
realmente para muitas pessoas dá certo. Sim. É aquilo que ela escolheu para a vida dela. Não, é o propósito dela, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tranquilo. Mas o empreendedor não pode pensar nisso. Só que até ali eu entendia que a minha cabeça era a CLT. Então, voltei pro mercado. E aí 2017 foi a virada de chave. Porque 2017 eu vim a ficar grávido, né? Junto com a minha mulher. A gente teve a Maria Clara. Olha que legal. E aí eu tive que me ressignificar. Cara, eu não posso agora trabalhar um ano, sair dessa empresa, ficar desempregado, Claro. trabalhar de novo. Por mais que eu praticamente, quando tinha que sair de uma empresa, eu já tinha outra engatilhada. Porque eu sempre fui, na minha área, um bom profissional. Só que depois de algum tempo, trabalhando ali já com a Maria Clara crescendo, consegui um cargo de técnico, um salário ótimo, salário bem acima da média, só que a obra com data final. Mais uma vez. E aí, faltando uns 6 meses para terminar a obra, eu falei, eu tenho que fazer algo diferente. Aí eu voltei lá naquele CNPJ, falei, vou tocar um negócio. Pensei em serralheria, Ascal. Caraca. Só que eu não Vamos sou cortar um uns cara... ferros lá. Isso já em que ano? 2019. 2019. Só que até então, eu nunca fui um cara muito bom de cálculos, Ah, entendi. porque o serralheiro, ele é um excelente matemático. Excelente matemática, é Você verdade. chama o serralheiro aqui na sala Isso aí. e fala para ele que tu quer construir uma escada helicoidial aqui, ele só faz um rascunho Ele ali, faz um rascunho, ele sabe o ângulo dos degraus e te entrega o trabalho. Te entrega o trabalho. E eu não era esse cara. Não e é aí fácil, eu velho. risquei ali das minhas metas ali ser o serralheiro. Aí. Eu tinha sido instrutor já em algumas escolas. Eu venho do berço Senai. A gente fala De muito solda bem mesmo, de solda mesmo. A Ah, gente que fala legal. muito bem do Senai. Eu tenho 4 certificados Senai. Eu cheguei a trabalhar como painelista Senai. Ah, que Então, legal, uma cara. instituição excepcional. Instituição que forma Não, realmente eu só para a tenho- vida. Temos 3 senaístas aqui. Sim, Minha mulher é Senai também. A minha filha, Olha se aí. Deus quiser, vai ser Senai. Tá, que legal, cara. E aí eu, cara, ensino. Só que, porém, minha mente ali naquele momento, eu não posso ser concorrente do Senai, porque eu não tenho porte para isso. Não vai ter como, não posso dar treinamento. Comecei a dar pequenos treinamentos de reforço para quem ia fazer um teste lá no estaleiro, lá Sim. no polo, na Refap. Ó, tu não pode fazer assim, tu não pode fazer assado. Exato. É, Preparar dá o manha. cara. Esse cara tem que fazer um teste para raio-x, Sim. para ultrassom. Isso. Então, esse cara é requisitado no mais alto nível. Aham. E não tinha ninguém dando esses pré-treinamentos Aham. para fazer o teste. Só que nesse meio tempo o pessoal começou a pedir curso. Muitos amigos meus da Aham. área, poxa, mineiro, quero ensinar meu filho a soldar. Tu é o melhor cara para fazer isso. Isso é RM Soldas, a gente estava numa sala de 24 metros quadrados na Rua Santana, aqui em Esteio. E aí começou a ficar pequeno aquela sala. Nossa. Falei pro proprietário que iria procurar um outro prédio. E ele falou, cara, eu tenho uma garagem para ti. É uma garagem, mas é mais ampla. Sim. E aí a gente foi para essa garagem e depois disso a RM foi construindo a história dela que a gente vai falar bastante aqui. Né? Não, o que eu quero ressaltar na história que ele tá contando agora é que tem 2 pontos muito importantes, assim. Primeiro é o seguinte, assim, ó. Ele buscava a CLT. Mas se a gente entrar no conceito de como tu trabalhava, tu já não era CLT há muito tempo. Ele só assinava a carteira por acaso, né? Tu ia lá, que a gente falou, né? Eu fui lá, assinei CLT por 5 dias. Isso já é o empreendedor, né? É o empreendedor que todo dia tá correndo atrás de uma coisa. Então, assim, ia terminar o projeto em 5 dias, ia ter que sair atrás de outra coisa. Já era empreendedor, não tinha se ligado e tava com aquela... É engraçado porque aí vem a questão da cultura, né? Da sociedade, né? A gente diz assim, não, a gente tem que ter uma carteira assinada. Pai e a mãe diz pra gente que a gente tem que ter, né? Tem que ter uma segurança, né? Eu não tenho nada contra, tá, gente, que eu vou falar aqui agora. Não tenho nada contra, mas assim, todo mundo na minha família dizia que eu tinha que fazer concurso público. Entendeu? Gente, eu não posso fazer concurso público, porque não tem como eu, de certa maneira, né? De certa maneira, ficar engessado em uma única profissão. Eu preciso crescer em outras áreas, entendeu? Estar livre. E o pessoal não entendia isso, entendeu? Não entendia essa questão dessa busca, dessa ideia de estar sempre inovando e mudando e pensando em outros negócios. Até hoje falam para mim, às vezes, Scal, tu tinha que fazer um concurso, não sei o quê. Então, assim, primeiro ponto é esse. Segundo ponto que ele fala, que é a questão assim, ó, do momento em que o empreendedorismo encontrou ele. A gente, às vezes, não busca o empreendedorismo. Às vezes, o empreendedorismo te encontra. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Comigo foi a mesma coisa. Eu volto da África do Sul depois de um momento que eu trabalhei fora. Quando eu venho para cá, vou ao mercado, né?
Eu brinco, eu só tenho essa carinha de gurizinho, né? Mas eu tenho 51 anos, né? E quando eu volto pro mercado, vem aquela história, né? Idade, vem a questão assim, poxa, tu morou fora, por que tu não ficou lá? Né? Cara, por uma escolha. Eu não fiquei porque eu não quis, entendeu? Eu não queria ficar lá, eu queria voltar pro meu país. As coisas que mais foram problemáticas lá, e aí nós vamos falar isso logo lá na frente, era a falta que eu tinha dos meus amigos. Era final de semana ter a churrascada com a galera, entendeu? Era ligar e dizer, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer não sei o quê. E isso era difícil lá fora, entendeu? Então tu tem que se preparar psicologicamente para isso. E aí não deu certo. E aí começou assim, Oscar, vem fazer uma consultoria pra gente. Me monta a minha equipe. E assim começa, que nem tu falou, né? Sim. Vem aqui, me dá um curso. Quem tem que ensinar é tu. E aí começa. E aí tu começa a pegar a expertise. É nesse momento que dá a virada de chave, porque aí o empreendedorismo te encontra. Eles assim, velho, se tu não te fragou ainda, agora eu vou fazer tu se fragar, que tu é um empreendedor, que tu vai ter que tocar o teu negócio. É por aí. E tem um apoio, né? Pegando ali o que o Evandro falou a respeito de coragem. Né? O Pascal falou de resiliência. Eu vejo, né, o pessoal que está acompanhando o Madcast explorando a mente. Explorando a mente da galera. Não. Então, ou seja, uma forma... E não te escapa, que daqui a pouco tu vai falar do teu negócio também. É uma forma do pessoal que está acompanhando ver a parte de dentro da cabeça. De dentro da cabeça do cara. O que está acontecendo na cabeça desses caras aí, ou dos convidados que vão aí no podcast. Eu vejo assim, tem tudo a ver, né? É uma essência que vocês falaram, e também a determinação, né? Porque o empreendedor, ele está correndo o risco todo dia de que aquilo que deu certo segunda-feira não significa dizer que vai dar certo na terça. Não. Aquilo que deu certo uma semana pode dar tudo errado na outra semana. Aquilo que deu certo um mês, né? Um ano. Então ele tem que ter uma determinação de se reinventar, como a gente está falando, sem perder a sua essência. Né? Ele tem que ter, além da gestão externa, se ele vai cuidar da empresa, se ele vai cuidar da equipe, né? Ele tem que ter uma gestão interna. Né? Como que ele está. Porque se ele não estiver bem, ele não vai conseguir fazer com que a equipe, o trabalho, o produto, né, ao redor dele, o ambiente acaba sendo contaminado por aquela situação que ele está sendo gerado dentro dele. Né? Não, é bem aí. E Evandro, como é que funciona lá na RM Soldas? Aí o que acontece? Aí tu abriu a RM Soldas, então? Aí a gente começou a RM Soldas ali, então, era treinamentos, só que quando a gente transformou o PJ ali, né? A gente saiu do MEI, foi pro ME, a gente teve uma assessoria de fora, e aí falou, olha, mas o que mais você faz? A gente ia acrescentando serviços. Porque também, um pontinho que eu pulei, como treinamentos, eu tinha muito alunos que vinham de empresas grandes. Sim. E aí, depois que eles caíam ali dentro, eles viam eu fazendo alguns serviços de reparos. E aí, eles reportavam nas suas empresas, olha, que tu fazia. A RM também faz serviços especializados. Então, a gente começou a atender o mercado nessa demanda. E aí, veio o terceiro serviço da RM, que é a inspeção. Eu sou inspetor de solda nível 1. Muitas coisas, a gente precisa ter várias outras qualificações. Só que eu entendi. Eu não preciso ser médico para ser dono da clínica. Não. Então, comecei a juntar aquele grupo de pessoas ali e falar para o mercado, olha, eu também te atendo com esses serviços. E a RM foi crescendo. A gente foi adquirindo clientes bons. Hoje a gente atende desde uma pessoa CPF, desde uma pessoa na sua residência, a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Como diz na língua lá dos mecânicos, né? A gente faz até uns cabritos pros caras lá, né? Faz até uns cabritos pro cara. Então hoje a RM tem lá no seu leque de produtos treinamento, desenvolvimento pessoal, produtos e inspeção. Isso aí. Então a gente consegue atender o mercado, principalmente na área de manutenção industrial. Eu costumo sempre falar nas apresentações que às vezes eu estou falando para uma pessoa que tem um tipo de serviço que às vezes acha que não vai precisar do meu. E eu falo, olha, você convive com a solda desde o momento que você acorda. No momento na tua casa, seja na porta, no teu móvel, no automóvel, no ônibus, você vai conviver com a solda a todo momento. E muitas vezes, às vezes esse cliente procura no Google RM Soldas, nos liga, olha, quebrou as rodas do meu portão. Algumas situações eu não atendo diretamente, mas aí a gente tem um grupo de parceiros ali da serralheria que a gente não deixa esse cliente na mão. A gente fala, olha, eu vou te dar 3 contatos,
Sempre é 3 contatos. Sim, né? Faz 3 orçamentos, né? Te dá 3 contatos, eu tenho certeza que um deles vai te atender. E nesse meio tempo, a gente teve muito aluno que passou pela RM, veio com o pensamento convencional CLT. E eu costumo dizer que a RM Soldas não ensina só a soldar. Porque a soldar você aprende lá na serralheria, na metalúrgica. Sim. A gente realmente dá uma consultoria geral do que pode ser a possibilidade de alavancar na carreira. E aí muito aluno vem para nós com o intuito de mercado, ali acaba fazendo uma consultoria de quanto que custa o equipamento, como que ele monta uma estação de solda, e ele fala assim, cara, eu vou ser empreendedor. Eu já tive muitos alunos que saíram dali empreendedores, montaram seus negócios e estão aí voando. Não, é que nem a gente estava falando, tu monta uma sala de solda assim para ti em casa e compra o equipamento e começa a atender empresas grandes, né? E tu define o teu nicho de negócio. Sim, eu quero fazer esse tipo de solda, eu quero trabalhar com esse tipo de cliente. E assim, tu falou que a gente aprende, né? Aprende lá, soldando na serralheria e tal. Mas aprender bem não é fácil, né? Aprender assim com técnica específica, como fazer, né? É complicado, né? Eu me lembro da época do Senai que assim, a gente fazia uma solda lá normal, mas quando ia fazer uma inspeção tava tudo errado, né? Então assim, para fazer bem feito, o cara tem que ter experiência, tem que ter a técnica, tem que ter o conhecimento também teórico também para entender como é que funciona aquilo. Deixa eu falar uma coisa, gente, tu imagina que o aço ele pula contra a gravidade? Como é que eu vou soldar uma peça que está acima da minha cabeça, né? Então, assim, né? Tem as manhas lá do negócio. Tem o risco também, né? Tem um risco também. A questão que o Pascal está falando, eu comparo muito bem com a autoescola. Isso. Às vezes você vai pegar aí um Uber, né? Aí se o cara te falar naquele momento, olha, eu tenho experiência aí de anos, mas eu não sou habilitado. Sabe que você entra naquele Uber? Não então tem esse fator. Eu sei fazer, mas eu sei fazer com as técnicas certas. Isso. Eu sei seguir a legislação correta. Na solda a gente tem legislação. E aí que vem um ponto importante, que a gente quer comentar muito sobre isso aqui hoje, que a solda ela é universal. A gente tem regras ali em cima, só que graças à nossa maior empresa, que é a Petrobras, ela levantou a régua. Levanta a régua, né? De qualidade, aonde o Brasil ele é superior a inúmeros países na questão de qualidade. Então, quem trouxe isso para nós aqui foi a Petrobras. Então, o soldador hoje aqui, o soldador lá fora, ele está acima do nível graças ao que ele aprendeu, o que ele se formou aqui dentro do Brasil. E quando a gente fala dessa questão de tu falar de subir a régua, né? Solda está totalmente ligada ao processo de segurança, né? A união de materiais ela está relacionada ao processo de segurança, né? A gente tem que entender que toda vez que eu tenho um cilindro, que eu tenho algo que comporta algum líquido ou gás, né? E isso a solda normalmente está sendo utilizada ali, eu estou intrinsecamente ligado ao ponto de segurança das pessoas, né? Certeza. Se eu não tiver a técnica correta ou se eu não tiver a carteira lá para entrar no Uber, vai dar problema. A gente tem na solda ali, muitas vezes, o nível de escolaridade ali fundamental, médio. Só que tu tem um profissional ali que ele é extremamente especialista em química, física e mecânica aplicada. Esse cara entende de materiais, esse cara entende de gases, esse cara entende de esforços mecânicos. Então, muitas vezes, se olha o profissional na rua, né? Pô, o cara tá ali com o macacão sujo ali, mas por trás disso a gente não vê o que tem tudo ali, do currículo, da remuneração dessa pessoa. Sim. Não é porque ele tá sujo ali que ele é um maltrapilho. Lidando com os materiais. Não, e o nível de conhecimento, o nível de especialização. Não, eu digo sempre que o soldador, a gente encontra pessoas que são extremamente experientes. O cara é um professor pardal, né, cara? Ele pensa 2 minutos, ele tira uma solução para ti que tu não imaginaria que a coisa poderia ser daquele jeito, né? E é assim que funciona mesmo. No mercado, os profissionais que se diferenciam, eles se diferenciam por esses pontos. Primeiro, por ter conhecimento. Segundo, por ter uma mentalidade aberta, né? Mesmo buscando lá o CLT, que nem o pessoal fala, né? Que a gente não tem nada contra isso, mas o pessoal busca a sua segurança, né? Mas, assim, a gente precisa entender que tem muito conhecimento por trás disso. E valorizar esse conhecimento, né? Porque não é assim. E outra, né? Mercado de solda no mundo inteiro. É um mercado que é amplo e está muito aquecido, né? O mercado de solda hoje, se a pessoa der uma procurada aí no seu... digamos, seu buscador aí preferido, ela vai ver... Google mesmo. No Google. A nível Brasil, a gente não tem um dado específico porque o soldador,
ele não tem, digamos assim, a sua profissão separada das demais. Ele entra ali como metalúrgico. Metalúrgico. Só que em países como os Estados Unidos, o soldador, ele tem o seu registro ali nacional, então eles conseguem contabilizar quantos profissionais tem hoje no mercado e quantos vão faltar. Hoje, se falta mais de 130 mil profissionais para atuar nas demandas que já tem existente. E a gente tem que levar um fator muito importante. A maioria de profissionais especializados já está passando dos 50 anos. Sim. Se tu olhar a nível mercado. Sim. Esses caras já estão acima de 50 anos. Então, esses caras já estão praticamente parando ou tocando outros negócios, não mais fazendo obras, viajando, caindo para dentro de metalúrgica ali para trabalhar 10, 12 horas dia. Então, é uma profissão, é uma área ampla, gigantesca, que não se aprende da noite para o dia, que eu dependo ali, tirar minha certificação, sim, a gente tem um método na RM Soldas, que é o Acelera Soldador, que a gente tira a certificação desse profissional em 30 dias, só que aquilo ali é a habilitação dele. Sim. Aquilo ali é a autoescola. Ele foi ali, tirou a habilitação, Sim, ele não começou. vai para Tramandaí amanhã, Não. porque ele não sabe pegar Não tem freeway. experiência. No treinamento, a mesma coisa. Esse cara caiu para nós ali, em 30 dias ele vai aprender. Se ele seguir também, não adianta eu falar, olha, em 30 dias, Ascal, você vai ser um excelente soldador, você vai entender tudo. Não, eu dependo que você também siga o meu o teu método. passo a passo. Né? Siga o meu passo a passo. Eu já venho fazendo isso há 14 anos. Nossa. Então, a gente, hoje, RM Solda, a gente passou de 370 alunos formados de forma individualizada. A gente não trabalha com turmas grandes, a gente trabalha enxuto. A gente já passou aí de 20 soldadores que foram para o exterior com o curso RM Soldas, estão trabalhando. Então, a gente fala, olha, dá para formar em 30 dias, 60 dias? Dá. Só que você vai pegar uma base. Você precisa se especializar, você precisa se ressignificar todo dia. E aí tem que aprender coisas novas, né? Que tu falou assim, quando tu fala que foi pra fora trabalhar, o cara foi pra fora com, com capacitação internacional, né? Sim. Com técnicas, né? E eu acho que é muito importante isso, a gente falar que o profissional brasileiro é um profissional que ele se encaixa em qualquer lugar do mundo, né? Primeiro pela capacidade de pensar em soluções, né? A gente vive num mercado que ele é muito difícil pro empregado ou pro empreendedor, então a gente está sempre arranjando soluções novas, a gente não vê isso lá fora. A gente é muito buscado lá fora para transformar. Entrando nesse tema, Pascal e Evandro, tu teve uma experiência de levar a RM pro Texas. Fez um trabalho lá. Conta pra gente aí, conta pro pessoal como é que foi essa tua experiência em Texas. Isso foi muito legal. Eu, desde que entrei na área da soldagem em 2008, eu era comerciário, trabalhava na extinta, acho que extinta, né? Lojas Paquetá. Não, tem ainda. Tem ainda, né? Mas tem já foi muito grande, né? Sim. Então eu tenho todo o carinho por ali, porque ali foi meu primeiro emprego. Então fiquei 2 anos e só saí. Já tinha um crescimento bom dentro ali, já cheguei a ser coordenador de estoque, mas saí porque enxerguei na solda um caminho deslumbrante. Quando foi 2008, tava aquele boom do pré-sal. Então se falava em pré-sal para todo lado, Petrobras aqui, né, a gente com inúmeros trabalhadores aqui em Esteio, o Rio Grande tinha mais de 17 mil pessoas, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil era um canteiro de obras e também exportação de profissionais para fora. E o que me chamou a atenção é que em 2008 teve um grupo de profissionais aqui de Esteio indo para o Canadá. Então o pessoal selecionou, uma empresa canadense escolheu o gaúcho pelo clima se parecer um pouco mais. É parecido com lá, né? Ó, esses caras aí aguentam ali 0 grau, esses caras não vão embora. Tu tá sendo bonzinho quando tu fala aguenta 0 grau no Canadá. No inverno. E aí eu enxerguei aquilo ali, eu falei, cara, eu quero ir pro Canadá, né? Olhei aquilo ali, então foi um sonho de momento, quero ir pro Canadá. O que eu preciso fazer? E ali novo, ali, 19 anos, procurei o Senai. Sim. Na época o curso com valor muito alto, né? Mercado super aquecido. Só que um instrutor Senai, depois coordenador, grande amigo, o professor Rosso, falou assim, gurizinho, procura algumas empresas que pagam cotas. E aí caí na GCO, fiz a minha formação, fui pro mercado. Aquele sonho, Ascal e Jean, Canadá, foi ficando, tipo assim, sonho é grande demais. Foi deixando de lado, eu fui tendo sonhos, digamos, menores. Eu quero ir para Rio Grande, quero ir para o Estaleiro. Depois fui. Depois o meu sonho é, poxa, eu quero trabalhar fora do Rio Grande do Sul. Fui para o Rio de Janeiro, trabalhar em Itaboraí. E ali estava tudo tranquilo para mim, eu fui seguindo a minha vida. Depois, já como empreendedor na RM, ano passado, no mês de maio, um amigo, tem uma empresa em Canoas, me chamou, Mineiro, eu preciso de uma força aqui de um inspetor, a gente vai fazer umas qualificações de um pessoal e vai para fora esse pessoal. Falei, cara, que legal, né? E fui ali.
Só que nesse meio tempo, desde 21, também a RM Solda já vem formando profissional que tá indo embora. Eu tô indo embora para Portugal. Cara, vem cá, aprende rápido por causa do método Acelera o Soldador. E aí a gente só estudando aquilo, mas um sonho distante. E aí quando eu fiz o treinamento com esse pessoal ano passado que ia para o Texas, para Brownsville, ali conheci também o recrutador. Sim. E ele falou, cara, tu não quer ir? Tu não quer selecionar um pessoal para mim, para fazer outra remessa? Eu falei, beleza, né? Olha, eu vou te remunerar por cada soldador. Eu falei, poxa, vai ser o dinheiro mais fácil da minha vida. Foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Porque eu tinha que traduzir currículo. Eu ficava trabalhando 24 horas no padrão. Aí vem aquela questão da falta de coragem. Por isso que eu falo que o empreendedor tem muito coragem. A gente tinha mais de 40 cartas ali de trabalho. A gente conseguiu selecionar só 20 pessoas. Dessas 20, conseguiram viajar só 4. O quinto comigo. Uma peneira. E aí foi... Só que por falta de coragem das pessoas passarem pelos processos. Às vezes envolvia algum processo financeiro. O pessoal, olha, eu não vou pagar porque não é certo. E aí foi tendo esses problemas. E aí eu fui. Então caí lá. Aí depois a galera me perguntou como que foi os testes e tudo. E aí vem essa questão da nossa Petrobras aqui, subir o nível. Falei, cara, é a mesma coisa que a gente faz aqui. Sendo até um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Não menosprezando, mas sim, porque precisa-se de muita mão de obra. E a nossa mão de obra ela é muito capacitada. Então fui, passei um período de 45 dias, voltei, e aí voltei com outro mindset. Eu falei, não, cara, o sonho, o Canadá, tá de pé de novo. Tá de pé de novo. E esse ano eu fiz a seleção para o Canadá, acabei ficando, não deu certo. A gente ficou no meio do caminho ali, fiz as entrevistas, fiz os testes práticos. A gente não teve uma resposta positiva, mas tem aquela questão, olha, tem ano que vem de novo. Sim, todo ano tem. Todo ano a região de Quebec se junta várias empresas e vem no Brasil. Isso eu divulgo muito na RM Soldas. Eu tenho um passo a passo de um vídeo lá no Instagram da RM Soldas de como a pessoa se candidata. E não, eu falo muito soldador, mas são inúmeras vagas. Inúmeras vagas. Onde o governo canadense, junto com essas empresas... se organiza para buscar mão de obra aqui no Brasil. Aí funciona muito. E tem outras também agora. Tem a PEI Brasil, que o pessoal faz um grupo, vem em busca. Então tem essa... Aí foi criando esse leque de oportunidades. E aí a questão internacional ficou de novo mais emocionante. Eu falei, poxa, tem o Canadá, mas tem a Europa também. E aí eu comecei a ir para aquela galera que eu formei desde 2021, indo para Portugal. Eu falei, cara, dá para desbravar isso aí. Dá para ir lá para fora, dá para criar o que ninguém criou ainda na parte de treinamento de solda. E outra que a língua é mais fácil. Né? A língua é mais fácil. E o que ninguém criou ainda na área da solda. A gente tem um sério problema cultural do brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, ele passa a cerca para lá e ele fala assim, ó, fecha o arame farpado, não vem mais ninguém. Eu já tô aqui, eu tô de boa. Ele não quer mostrar isso. Eu não quero concorrência. Não quero concorrência. Muitos soldadores no chão de fábrica, eles ou ensinam errado pro Ascal a soldar, ou eles não ensinam porque eles entendem que o Ascal é um concorrente. É um promissor. Ou faz o cara buscar uma punção de vidro. Impulsão de vidro. Essa é a sacanagem lá da área. Faz ir lá e botar o argônio no saco e amarrar muito bem para ele não fugir. Pra ele não fugir. E aí vai tendo essas brincadeiras, entendeu? Depois eu vou contar uma pra vocês. Eu nunca entendi isso aí. Nunca fui por essa linha. Pelo contrário, sempre alguém chega para mim, Mineiro, eu quero aprender a soldar. Eu falo, cara, vem cá que eu vou te ensinar a soldar, porque eu tenho orgulho de às vezes encontrar no shopping, às vezes encontrar aqui em Esteio, o pessoal falar o professor. A minha mãe se emocionou quando veio aqui no mês de agosto. E ela falou assim, quanta gente te chama de professor. O reconhecimento. Né? Quanta gente grande aqui dentro de Esteio. A gente está no ano eleitoral, os políticos nos visitam com mais frequência, mas graças a Deus a gente tem muitos amigos ali também. Então o pessoal reconhece a RM Soldas, reconhece a importância que a gente está trazendo. Formando mão de obra qualificada, né? Não tem, tu tem que ser reconhecido. Né? Qual é o assunto, qual é a história que tu tá contando? Não, eu tava falando dos senaístas, né? Eu também fiz o Senai, mas não foi... A minha formação é artes gráficas. Sim. A Vanessa é artes gráficas. Do Senai do Sarandi. E eu fiz, como curso 2 anos, né? Então, da minha turma, do curso que eu fiz, o pessoal mais antigo, né, já falava assim, olha, se tu quer ficar no setor de acabamento, então tu tem que colocar em segundo lugar na tua opção. Faz aqueles 6 meses de curso. Aí tá. Aí quando chegou lá no momento de definir, né, a especialização, eu coloquei ali impressor, coloquei artes gráficas, desenho, que eu sempre gostei de desenhar, e segunda opção, impressora offset. Sim. Né? Bom, vamos colocar ali e deu impressora offset. Tá. Né? Fiz toda a minha formação, o primeiro ano,
Ali 7, 8 meses, peguei a cota, na época, 1992. 92. Foi a mesma época minha, cara. 92 é a época que eu tava no Senai também. Aí peguei a empresa IBF, Indústria Brasileira de Formulários, que patrocinava o São Paulo, naquela época São Paulo Futebol Clube foi campeão. Onde é que era a IBF? A IBF em Alvorada. Sim, agora eu fiz a pergunta porque agora que eu me lembrei, é lá do lado da Companhia Nacional do Aço, na época, né? Isso aí. Pertinho da Lagoa do Cocão. Lagoa do Cocão. Né? Agora já quebrou a empresa. Mas, e aí eu fui para dentro da fábrica, né? Peguei a cota, aí o instrutor, o diretor Hector, ali do Senai, disse assim, ó, tu vai para lá e tem 1 mês, mas é opcional a tua estágio. O estágio. O estágio. Então, e a maioria dos colegas queriam férias, né? Não queriam pegar o estágio. Eu falei, não, eu faço questão de pegar o estágio. Eu tinha que sair da onde eu morava, em Gravataí, 5 horas da manhã, para chegar lá às 7h15. Fui para dentro da fábrica o primeiro dia. Primeiro dia. Chegou o novato. Chegou o novato. Eu chego e o encarregado diz assim, ó, tu vai ficar lá na máquina do Seu Pereira. O Seu Pereira é um cearense, já uns 70 assim. Nossa, mãe, já tinha passado pelo Jornal do Brasil, o Jornal do Comércio. Já deu medo de cara. Já tinha passado. Olha, uma experiência. Experiência absurda. E foi exatamente isso que vocês falaram. Ele não passava nada. Não ensinava nada. Primeiro dia. Aí ele falou assim, ô guri, vem cá. Ô rapaz, vem cá. Tu tá vendo aqui, ó, uma máquina de 18 metros. Ele falou assim, ó, tu tá vendo esse óleo aqui nessa calha? Tu pega aquele balde, tu pega esse pano aqui, tu tem o dia todo para limpar isso aqui todo. Nossa, mãe. Cara, eu fiquei 4 dias só limpando o óleo em volta da máquina. Sim. E aí eu fazia qualquer pergunta para ele e ele já me tirava de perto da máquina. Aí eu percebi, Evandro. Falei, não vai ter conversa. Não vai ter papo. Aí a minha primeira ideia era o desenho. Eu fui lá, almocei rapidinho, voltei, desenhei toda a máquina. Desenhei toda a máquina. E fui mapeando ele, né? Ele apertava o botão A. E tu marcava lá. Tinta. Apertava o botão B, água. Apertava a chave tal, papel. E fui anotando. Ele. Bom, chegou no final do dia, já tinha toda a mapeamento do processo. Mapeamento ali de tudo que ele fazia. E aí ele percebeu, o que tá fazendo? Não, tô desenhando aqui a máquina, né? Para eu aprender, saber os processos, tal, do início ao fim e tal. Então tá bom. Aí, quando falou ali do produto de vidro, né? Ele falou, então tá bom. Então tu pega agora esse balde aqui, ó. Tu vai lá na manutenção e depois tu passa na expedição e tu vai buscar uma tinta. A tinta serpente cobra coral. Cara, desci com aquele balde. Tocou o telefone lá pro cara da manutenção, o cara da expedição. Os caras tinham uma cobra coral num vidro. Eles te largavam aquela cobra coral dentro do balde. E largaram dentro do balde, assim, ó. Leva lá pro Seu Pereira rápido. E eu subo aquela fábrica correndo. Quando eu entro na fábrica, tinha 60 caras trabalhando. Quando eu entro, assim, é aquela todo reação. Mundo sabe, todo mundo vem eu com aquele balde e com a cobra coral dentro daquele balde, uma cobra que tava ali com álcool. E chego. E aí ele falou assim, cara, tu tá vindo do Senai? Sim, cara, tu não sabe nem o que tá fazendo aqui. Tu não sabe e tal. Mas teve o lado bom, né? Tirando essa parte da gozação da turma. Que foi o quê? Quase chegando no final ali do estágio, ele chega pra mim e diz assim, Jean, quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje, quinta-feira eu não vou vir, eu comprei uma casa, já falei com o pessoal aqui da empresa, eu vou vir depois da 1h, porque na parte da manhã eu vou na prefeitura fazer a escritura e tal, fazer a documentação. Cara, eu não dormi aquela noite. Sim, tu ia operar a máquina. Eu falei assim, não, e aí ele disse, já sabe o que tem que fazer, é pegar o tubo de óleo e limpar tudo, organizar tudo. Eu falei, que esperança que eu vou fazer isso. Eu não dormi. Cheguei em casa e falei pro meu pai assim, ó, pai, amanhã eu vou ligar aquela máquina. Eu vou meter a mão naquela máquina. Não, mas tu tem que fazer o que ele te falou. Abria o turno ali 7h15 da manhã, até 9 horas eu tava com a máquina toda limpa. E aí tinha uma Maguila, né, que era um cara fortão assim, tipo Maguila mesmo, lutador aquele. E aí eu falei pra ele, Maguila, eu vou ligar essa máquina. Ele vai. Liga. Incentivo, né? Louco pra te sacar. Não, mas ele tava dando incentivo mesmo. Colega vai, e se der qualquer problema eu tô aqui. Era a máquina do lado, né? E peguei, fiz todo o serviço, né? Liguei a máquina, organizei tudo. E na gráfica, né? Como setor que vocês trabalham também, tem a prova, né? Pra tu autorizar a produção. Então, fiz a prova, um exemplo. Esse cartaz aqui, essa pasta aqui. Fiz a prova. Aí agora o que faz?
vai lá na salinha de vidro, lá no encarregado, apresenta para ele e ele vai assinar para tu Dizer fazer que a isso prova aqui, tá ok. 10 mil dessas aqui. Né? Cheguei, entrei ali, eram umas 10 horas, entrei na sala dele. O nome dele não tem como esquecer, o mesmo nome do goleiro do Grêmio na época, o Darley. Darley, tô aqui com a prova e tal. Ele pega a prova, olha. Ué, o Pereira já chegou? Não Aí eu acreditou. falei, não, senhor. Tá, mas quem é que fez isso aqui? Fui eu. Aí ele falou, senta aí, rapaz. Vamos conversar. Tu que fez isso aí? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, ó, só me vem tranqueira dessas gurizadas do Senai. Tu é o primeiro que vem e faz uma coisa que preste. Daí ele falou assim, vai lá, toca. E aí ele falou assim, ó, só que não esquece, olha o encarregado, só que não esquece que daqui a pouco o Pereira tá aí. Desliga essa... Aí tu se entende com ele. O encarregado, tipo, eu tô assinando, autorizando, mas depois Depois tu te vira com ele. Pelo respeito que o Pereira tem. Sim. E aí, rapaz, cheguei e comecei a tocar. E foi. Quando deu uma hora, só Deus a subir lá dentro, passando para um outro, ele vai lá no botão de pare. Quem mandou tu mexer aqui? Ai, tomei uma mijada do cara. Não esqueço até hoje. Mas resumindo, foi bom, porque daí no outro dia, o encarregado viu ali o potencial, né? Já tinha visto ali a tendência, esse guri vai dar bom, né? Sim. E me transferiu, me colocou eu como operador de uma máquina. Eu terminei os últimos 15 dias do estágio operando aquela máquina, né? Depois eu volto para o Senai, a empresa me contrata. O meu segundo ano não foi mais fazendo o curso. Sim. Eu fiquei de estagiário a efetivo dentro da IBF e só fui no final do ano do curso pegar o diploma. E o Pereira te olhando atravessado. E o Pereira se tornou parceirão depois, né? Isso acontece muito na solda, que a galera às vezes entra, eu instruo muito meus alunos sobre isso. Eu falo, cara, você vai chegar dentro da indústria, de maneira alguma o encarregado vai deixar de sair fazendo um equipamento, alguma coisa ali. E tem muito na indústria de ter o soldador da casa e falar, ó, essa máquina é minha. Entendeu? Não mexe nisso aqui. A máquina tá parada lá, tu chega novato, vai pegar. É que nem motorista de ônibus. É que nem motorista de ônibus. Quem mandou tu pegar essa máquina? Essa máquina é minha. Só que o que eu falo pros alunos? Se você não tiver a coragem de ir lá, colocar a mão, mostrar o que você aprendeu, você vai ficar o tempo todo ponteando, vai ficar o tempo todo auxiliando. E aí não tem como alguém enxergar o potencial igual o cara viu em ti ali lá atrás. Então eu falo pra galera, cara, tem que meter a mão, tem que fazer, vai errar, vai. Mas saiba o que tá errado para consertar rápido. Erre e conserte rápido. E depois não erre no mesmo ponto de novo. E aí tu consegue evoluir. Mas a indústria tem muito disso, né? Essa máquina é minha, não toca nessa máquina. E as pessoas de mais tempo de empresa, elas têm o devido respeito, né? Que bom que tem esse respeito, que teve esse respeito lá atrás. Porque realmente tem pessoas ali que elas tocam o serviço sozinhas ali se precisar. Não, eu me lembro que eu fui trabalhar como mecânico de manutenção, né? Eu cheguei na antiga transportadora Mercúrio, né? Meu pai era gerente regional, e aí ele veio trabalhar em Porto Alegre, né? Na Matriz. Nós tínhamos trabalhado em Curitiba e viemos trabalhar na Matriz, e o diretor diretor da Mercúrio disse pro meu pai assim, ó, Rubem, tu vai trabalhar como gestor para mim, mas em outras filiais. Tá, mas o meu filho precisa trabalhar e tal, não sei o que, né? Eu tinha acabado de sair do Senai, eu gostava de mecânica, né? Só que assim, vou ser bem sério com vocês, eu sempre gostei de mecânica, mas eu sou o mecânico fresco aqui, entendeu? Que eu tenho que botar luva para fazer as coisas, entendeu? Eu procuro ser... Se tu olhar aqueles vídeos de como é que é, de atividades que nos Estados Unidos os caras fazem, que eles estão com todo o EPI, é o Alexandre Escal fazendo qualquer coisa, entendeu? Se eu vou fazer um furo aqui na mesa, eu vou botar a luva e vou botar o óculos de proteção. E não foi porque eu quero, tá? Porque esse óculos que eu uso hoje é por causa de problemas com o EPI. Um foi uma limalha de ferro, que ficou um buraquinho no olho, e o outro foi uma felpa de madeira que caiu por cima do óculos e machucou o olho. Então, assim, eu uso o EPI. E aí o que acontece? Eu cheguei na mecânica de manutenção da transportadora, né? E o diretor me chamou para conversar antes para saber, né? Disse assim, não, traz ele, cara, falar uns 15 minutos com ele. Aí eu fui lá conversar, né, com ele, e eu fiquei 1h30 conversando com ele. Quando eu saí da dita entrevista com o diretor da Mercúrio, né, proprietário na época, né, acionista na realidade, né, ele chegou aí pro meu pai e disse assim, ó, Rubem, olha só, faz o seguinte, pergunta para ele se ele não quer trabalhar na área comercial. Porque assim, ó, ele vai até trabalhar na mecânica, mas ele vai sair da mecânica e vai trabalhar na área comercial. Eu disse, não, pai, tô fazendo Senai, quero fazer engenharia, não sei o quê, né?
Porque eu gosto muito de construir coisas, assim, né? Aí o que aconteceu, cara? Eu trabalhei na mecânica, né? Tinha um senhor lá, né? Um amigo meu, o pai de um amigo meu que também trabalhava lá na empresa, o seu Joel, né? E ele, cara, era um cara brabão, assim, cara. Seu Pereira da vida. É o Pereira, cara. E assim, ó, ele fazia manutenção de eixos traseiros de caminhões, entendeu? Ele pegava os 608, fazia a manutenção do eixo traseiro. E quando ficava pronto, ele fazia a instalação. E se tu rateasse em qualquer coisa que ele falasse pra ti, cara, ele pegava o eixo, quando ele tava colocando, ele jogava por cima de ti. Caramba. Entendeu? Eu acho que ele me respeitava um pouquinho mais porque eu era filho do meu pai trabalhava lá dentro, era gerente da empresa, entendeu? Eu acho que ele me dava um arreguinho, assim, entendeu? Por causa disso. Mas assim, a mesma coisa, também não me dava arrego. E a outra história de indústria que eu tenho, eu fui trabalhar na Trutchler, que era uma empresa alemã na época lá em Curitiba. E o cara que fazia o processo mais importante da empresa era um alemão. E esse cara não falava com ninguém. Hans, o nome dele. Só que o que acontece? A minha família tem os alemães. A minha avó é Kuhlmann, né? Minha falecida avó é Kuhlmann. Entendi um pouquinho de alemão e eu comecei eu sabia algumas coisas. Comecei a me interessar por outras. Tentar entender um pouco a língua do cara. E eu comecei a querer brincar de falar com ele. Me xingou muito no começo, né? Porque ele não queria falar comigo. Mas passados 6 meses eu era basicamente, que o alemão é muito assim, né? Ele é um cara que ele não te dá abertura, mas depois que ele abre, ele te traz pra dentro de casa, né? Conquistou a confiança dele já. Conquistei a confiança do cara. E assim, ó, eles fazem questão, cara, é diferente da nossa cultura, eles fazem a questão de que quando eles te conhecem a tua essência, de te ensinar bem feito. Isso que eu acho legal. Entendeu? Então assim, e ele dizia assim, ó, eu só ensino bem feito pra quem merece. E ele diz assim, cara, os detalhes, assim, entendeu? Por isso que a gente fala, né, que a qualidade dos produtos alemães são um absurdo, e isso é mesmo no mundo inteiro. E ele fazia isso, cara. E a única coisa que ele fazia, tá? Ele soldava a ponta de uma serra num tambor e depois ele girava o tambor para recobrir aquele tambor com aquela serrinha, que era um tambor de cardagem para fazer algodão. Mas ele era especialista que fazia isso na América Latina. Olha só. Entendeu? Então, assim, era o cara que melhor fazia, era referência. Então, assim, tinha uma empresa, uma têxtil lá do Nordeste, ou uma têxtil de outro lugar na América Latina, chamavam ele para fazer a manutenção daquela serra aqui em volta desse tambor. Então, mais uma vez, né? Quem tem conhecimento e tem qualidade no trabalho é reconhecido e vai para todo outro lugar, né? Mas assim, vamos aproveitar agora. Tu falou do Canadá, tu falou de uma experiência nos Estados Unidos. Qual é a próxima experiência agora, Evandro? A próxima é Portugal, né? Portugal? Falou, facilitar a língua. Meu inglês ainda, né? My English is little. My English is bad. Pequeno. Então, my English is bad. I don't speak English. Passamos algum trabalho, né? Passamos algum trabalho lá. E também a dificuldade dos Estados Unidos em vistos. Então, tu não consegue renovar com tanta facilidade. Tu foi que visto tu foi para lá? Tu foi visto de trabalho? Visto C1D, que é o para trabalho em navio. Trabalho em navio. E a gente também tinha o B1, que era de negócios. Então, são vistos ali que eles te dão uma permanência muito curta. E aí tem todo aquele negócio. Voltar, passar uma temporada Brasil. Para poder voltar de novo. Retornar com a companhia. E aí, a gente já estudando Portugal há algum tempo, tem uma parceira da RM Soldas, que é a doutora Núbia, e ela me apresentou, então, esse plano de visto para trabalho, e ela falou, Mineiro, vai dar super certo para o negócio que tu quer tocar aqui de seleção, recrutamento de mão de obra, formação da mão de obra, tu vai conseguir ir por esse caminho, um caminho legal, porque tem muita gente, Ascal e Jean, que tem o sonho, às vezes, vou sair do Brasil, não está um momento legal, preciso ir para fora, ok. E aí vê Portugal como um passaporte rápido. Não precisa de visto. Porque realmente, gente, não precisa de visto para visitar Portugal. Não, tu não precisa de visto para visitar. Para visitar. E essas pessoas Turista. Adentram, passam na imigração, e aí chegam lá no outro dia, principalmente quem é da área industrial, soldador, caldeireiro, encanador, ele consegue serviço com muita facilidade. Muita facilidade, rápido. Só que ele entrou de uma forma que não foi própria para aquele fim. E aí acaba que a sua legalização fica demorada, vai ficar custosa, vai ter um sério problema que ele não consegue unir a família tão rápido, porque ele já vai estar lá de uma forma ilegal, passou de 90 dias, está ilegal, então tudo se complica. E o governo português, em 23, fez o visto de trabalho. E é visto como um problema, tu ter vindo
como turista e ter começado a trabalhar, porque na realidade tu não tinha autorização para trabalhar no país, né? E aí hoje a gente tem o visto de trabalho português, que foi até uma pressão da União Europeia. Olha, tá entrando muito imigrante, tá ficando aqui. Teve a questão da guerra, então tinha mais imigrante vindo. E aí, para nós brasileiros, o Portugal é a porta de entrada. E aí o governo foi e restringiu um pouco isso aí. Opa, beleza, esse cara quer vir, esse cara é interessante. O soldador brasileiro, o motorista brasileiro, enfim, todo o profissional brasileiro, ele é interessante em qualquer lugar do mundo. E aí se criou o visto de trabalho, onde tu vai com visto. Por muitas vezes tu já consegue um contrato de trabalho estando aqui no Brasil. Estando aqui, né? Ainda. Então, tudo legal. Facilita muita coisa, tudo legal. E aí, eu gosto muito de falar que o profissional brasileiro, ele é bem visto lá fora. Só que algumas coisas aqui restringem o potencial desse profissional. Às vezes a gente tem profissional aqui que é difícil tu colocar na cabeça da pessoa, cara, tu pode ter 2 jornadas de trabalho, tu tem que ter uma segunda renda, tu tem que diversificar a tua carteira ali, tu não precisa... digamos assim, o pessoal fala, eu me mato de trabalhar de segunda a sexta. Não, cara, procura outra coisa nesse meio. E essa galera, quando vai lá para fora, não se importa de trabalhar 12, 14 horas. Porque tá vendo o dinheiro. Mas eu sou empreendedor no Brasil. Eu consigo ver o dinheiro aqui também. A gente consegue rodar isso. Eu ensino muito para os meus alunos que eu falo, cara, na solda, é inadmissível tu tá ganhando ali menos de R$ 2.500 por mês. Sim. Porque tu tem potencial para ganhar muito mais. Eu não estou dizendo que você tem que entrar numa empresa hoje e daqui a 3 meses ela é obrigada a te dar um salário melhor. Não, mas você tem que enxergar um plano de carreira. Olha, tem um plano de carreira aqui, eu vou crescer? Não. Então faça metas de vida. Se organizar a médio e longo prazo. Vou trabalhar 6 meses aqui, daqui eu vou para outro lugar, vou me especializar em outro processo. E aí parece que esse pessoal só enxerga isso quando vai lá fora. Então eu fui lá fora, eu voltei, eu consigo enxergar os 2 potenciais. E a Europa, para mim, não é só ir fazer dinheiro. Eu seria um hipócrita de falar que eu não quero ganhar bem em euro. Mas é uma oportunidade que eu vi de negócio, que ninguém está fazendo. Na minha área não tem ninguém falando, olha, eu vou recrutar mão de obra, eu vou pegar essa mão de obra que já é especializada, vou apresentar para a empresa e vou fazer esse meio de campo. Eu tenho a parceria com a pessoa dos vistos, a gente tem a parceria com as agências que vão cuidar da passagem, então esse profissional vai sair pronto do Brasil para cá. Mas também a questão da formação de mão de obra. Eu apresentar, principalmente para Portugal, que o salário mínimo é o menor da Europa, eu apresentar para o pequeno metalúrgico, no caso, como se fosse RM Soldas, eu consigo treinar um profissional para você aqui em 30 dias. Eu consigo vir no teu chão de fábrica, pegar o cara que já está aqui e treinar esse cara e transformar esse cara num soldador. Usar a tua metodologia com ele exatamente. E está aqui. E são fatos. Eu consigo mostrar para ele fatos. Está aqui, a gente já está fazendo. Então, peraí. Tu está falando de internacionalização. Tu vai levar a tua empresa para fora, então. Essa é a meta. Exato. Essa é a meta a médio prazo. Para o mundo, velho. Essa é a meta. Exatamente. É a gente tanto fazer a questão que eu já fiz para o Texas, de selecionar a mão de obra correta, fazer a montagem do perfil profissional nos moldes que a companhia pediam ali, com todas as qualificações, certificações, os exames que eram necessários. E aí a galera tem que entender um pouco também que às vezes a gente fala, mas ir lá para fora é fácil porque lá não tem as NRs, a NR12, a NR isso e aquilo. Mas tem outros pontos que dependendo da empresa ela vai cobrar muito, que às vezes não é cobrado aqui. Sim. Igual quando a gente foi viajar para o Texas, exame etílico, pedindo por sorteios, que aqui a gente só tem em grandes estaleiros, alguns lugares, toxicológico. Tá, mas como é que funciona isso? De vez em quando, em qualquer momento? Não, esse foi para embarcar. Ah, para embarque. Esse teve que ir para embarcar. Então, para embarcar, ele tinha que apresentar o etílico, o toxicológico. O ASO é mais tranquilo, né? O exame admissional ali pode ser um clínico para ir lá para fora, te dando aptidão ali, por exemplo, de trabalho em altura. Mas quando tu chega lá também, o pessoal bate muito em regras. Então, por mais se falando nos Estados Unidos, então, que as regras lá, elas são seguidas. São muito seguidas, é verdade. Simplesmente estar dirigindo lá e fazer aquele jeitinho brasileiro, né? De chegar na esquina, só reduzir, olhar para um lado para o outro e avançar. Não, eu tenho Parabéns, seja... sabe o que aconteceu comigo, essa história aí? Eu tava na África do Sul e tinha um pare e tinha um guarda, assim, só para te apoiar nesse negocinho, falar com os motoristas brasileiros, entendeu? Aí eu cheguei na esquina, dei uma reduzidinha, olhei pros lados e arranquei, e o guarda VAP. Vem cá, meu filho. Aí o cara chegou, boa tarde, né? Um senhor, né? Moreno, assim. Boa tarde, tudo bem? Ele disse assim, aí eu com o meu inglês ainda recém-chegado na África do Sul, né, cara? Ele disse assim, boa tarde, né? Aí ele disse assim, você é da onde?
Aí eu disse, eu sou brasileiro e tal, não sei o que, tô aqui há tanto tempo, que já quis fazer aquela, né, me aproximar, assim, né. Aí ele disse assim, você fala inglês? Assim, um pouco, né, fala um pouco, assim. Você lê inglês? Aí ele disse assim, aí eu disse assim, sim, ele disse assim, não, eu acho que você não sabe ler inglês. Porque, tá vendo aquela placa lá atrás que tá escrito pare? Pare é quando o veículo vem e ele diminui a sua velocidade até 0 e aí depois ele arranca, né? São regras. Cara, isso é regra, velho. Tu tem que parar 3 segundos, não interessa se tem a gente ou se não tem a gente na esquina. Tem que parar. Tu tem que parar o carro. Voltei pra cá, claro que eu perdi de novo, né? Mas lá é o seguinte, cara, tu tem que parar o carro na esquina, né? A mesma coisa a galera fala, lá é mais fácil porque a gente não tem tantas, digamos, regras. A gente tem as regras, a gente não tem tanto a cobrança incisiva que tem aqui. Por exemplo, aqui a gente vai trabalhar numa refinaria, o EPI é considerado regra de ouro. Se eu não usar aquele EPI, eu sou retirado da área, a empresa recebe alguma sanção. E não tem assim, uma vez eu vou deixar... Não tem, cara. Só que eu tenho uma pessoa que é o técnico de segurança que tá sempre ali batendo naquela tecla. A gente chegou no Texas, no primeiro momento a gente falou, cara, isso aqui é terra de louco. Que os caras trabalhando ali, subindo e tudo. Só que depois a gente foi ver, todo mundo com EPI, claro. Mas a gente não conseguia enxergar tantos técnicos de segurança como a gente tem aqui. Mas lá tem as regras, principalmente no estaleiro que eu trabalhei. Tá sem o óculos, o Jean é autuado, pega o nome dele, Abad, né? O crachá ali, relata para a empresa. Pegou o Jean na segunda vez, suspensão de 3 dias. Caraca. E outra, Uau. lá não tem a questão da remuneração do domingo, do feriado. Não. É hora trabalhada. Trabalhou, ganhou, não tem dia de trabalho. Tirou 3 dias, te perdeu Não tem. 3 dias de dinheiro. Isso aí. Sente no bolso, né? Pegou o Jean a terceira vez, vai para Brownsville, Brownsville, Houston, Brasil. Vai embora. Vai embora. Não tem choro. 3 vezes. E aí 3 vezes. Um óculos, algo simples, porque na entrada a gente faz a integração. Essas são as regras. Isso pode, isso não Não pode. perde tempo, né? Não perdem tempo. Aqui Não, a gente tem um treinamento, perde às vezes, de 1 mês. O profissional fala vários treinamentos. Só que eu entendo que tá certo pro profissional que tá recém-chegado do Senai. O profissional que tá entrando no mercado, ele tem que treinar. Só que às vezes, principalmente se falar em área Petrobras, o cara terminou de trabalhar com uma empresa X. Daqui Nossa, um mês pronto. ele vai para a empresa Y. Ele tem que repetir todo esse treinamento. Esse cara passa mais dormindo numa sala de treinamento do que fazendo. E foi isso, enxergando esses parâmetros, que quando eu criei o método Acelera Soldador, eu enxuguei. Porque eu pego um soldador hoje, eu treino ele 40 horas num treinamento 100% prático, 100% individualizado. Eu não esqueço a parte teórica. Só que essa parte teórica, esse cara está num grupo de WhatsApp, esse cara recebe todo o material, esse cara tem acesso a Tá videoaulas, sendo alimentado. que quando esse cara chegar no sábado, ele vem para um dia de trabalho. Então, meus alunos cansam as calças. Chega 10 horas da manhã no sábado, ele, cara, minhas pernas estão doendo. Eu falo, cara, se prepara. Porque quando tu chegar no estaleiro, tu entrar para um porão, com pouca ventilação, apertado, tu vai ser o seguinte, ou eu fico saindo toda hora, ou eu termino o serviço e saio daqui de uma vez. Cara, eu era ferramenteiro. O professor tirava o banco do lado da morsa, tu não podia sentar. Era o dia inteiro sentado. Em pé. Nossa, tá louco. Então, o teu objetivo agora a Portugal é preparar pessoas profissionais aqui para futuramente levar para lá. Sim. E também pegar os profissionais que estão em Portugal E estreitar esse caminho. e treiná-los. Que é a dificuldade hoje, a gente fala para um profissional. Cara, tem tanta gente indo para fora, principalmente aqui na nossa região. Nossa região é uma região rica de profissionais excepcionais. Eu conheço muita gente boa, muita gente que me ensinou muito. E esses profissionais, muitas vezes, quando eles são muito bons, eles também são muito bem remunerados. Então, a gente vê muitos colegas indo lá para fora. Aí, às vezes, pensei, poxa, o Jean tem muita coragem. Cara, o Jean foi. O Ascal foi. Só que daí, às vezes, segura um pouco. Por quê? Cara, mas eu tô trabalhando no polo, eu tô ganhando 5, 6 mil reais. Eu vou fazer toda essa jornada para Portugal, não tenho um emprego certo. Eu vou ter que alugar uma casa. O aluguel, né? O arrendamento, que o português fala. O arrendamento, ele é muito caro. A gente tem um salário mínimo em Portugal de pouco mais de 750 euros. Então, a gente tem lá um aluguel, um arrendamento, mais ou menos ali, se eu rodar muito bem, de 500. Então, poxa, já é quase um Subiu salário. 200 euros Só que aí eu tenho que lembrar que um soldador, ele vai ganhar no mínimo 2.000 euros. Trabalhando em Portugal, um soldador já especializado. Não quero aqui falar besteira, um soldador já especializado. Sim. Porque o soldador inicial, óbvio que tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar, ele ganha um pouco a menos.
Só que o que a galera faz? Mais ou menos quanto ganha o iniciante? O iniciante aqui, vamos colocar por R$ 1.800. 1.800 euros. Não, aqui lá. Reais e lá também é a mesma Mesmo média. os Porque vai ser euros, aqui então. uns 9, 10 reais a hora, lá também uns 9, 10 reais a hora. Só que a gente tem que entender Euros, o seguinte, a solda, ela escala salário muito rápido. Sim. Porque eu não dependo lá de estar operando uma máquina, daqui 6 meses eu tenho uma promoção, porque eu tenho que ter horas de trabalho naquela máquina. A solda, eu estou soldando o processo Mig-Mag, por exemplo. Para quem não conhece, quem não é da área, o processo lá que tem um arame, onde aperta a pistola, tá saindo o arame, eu estou soldando. Aquele processo é um processo de produção. Então, sendo um processo de produção, eu tenho muitos profissionais fazendo a mesma coisa. Sim. A partir do momento que aquele profissional aprende a soldar TIG, que é ali, né? Foguinho azul, com a vareta do lado. E aí a gente vai mais longe ainda, aprende a soldar TIG no aço inox. Poxa, a gente já tá falando aí de um material que sai, o aço carbono aí de 10, 12 reais o quilo, a gente vai lá para 70, 80 do aço inoxidável. Pois é. Então, poxa, ele tá trabalhando com equipamentos mais caros. Esse cara vai ganhar o dobro. Então eu falo isso pra galera, você consegue escalar teu salário na medida que você investe na sua própria carreira. Eu não estou falando de ir lá para a RM todo mês fazer um curso novo. Isso aí tu aprende na indústria. Sim, trabalhando. Deixa de almoçar. Eu deixava de almoçar na Refap em 2011 porque eu queria me especializar no eletrodo revestido. Tive grandes amigos, o Vavá, seu Orli, que meio-dia eles levavam o pão com um pedacinho de carne ali porque eu ficava treinando meio-dia. Eu ficava na área treinando. E a gente teve grandes empresas aqui na Refap que criaram-se escolinhas de solda, depois para pegar o pessoal que tinha vontade, fazia ali, esse pessoal tem assiduidade, esse pessoal tem um bom comportamento, vamos colocar eles na escolinha, vamos treinar. Então, a solda é algo que em 30 dias, isso aconteceu muito. Tem relatos, muitos relatos de amigos que trabalhavam de ajudante aqui na Refap em 2011, com um mês viraram soldador, fizeram a especialização, quando veio o primeiro salário, os caras assustavam. Sim. Porque era muita hora extra. E o salário ele era muito alto. Sim. Era muita diferença. Então, lá fora, a mesma coisa. Se o pessoal que está aí tem interesse em saber sobre Portugal, dá uma pesquisada na área da solda em Portugal. Tu vai ver muitos relatos. Tem um relato de um camarada que ele era contador em Goiás. Ele é contador, né? Sim, a formação contador, dele. a formação básica dele. Também de carreira em Goiás. Aí, quando ele foi estudar para ir para Portugal, ele pensou, poxa, né, vou trabalhar com o que lá? Eu tenho que equiparar o meu curso, a minha formação. E ele começou a entender que a solda, ela aqui já é equiparada no mundo inteiro. Então esse cara chegou lá e ele fala que o único arrependimento dele, o único erro dele é que ele fez o curso de solda lá. Por isso que eu falo pra galera, é mais barato fazer aqui. Lá é muito mais caro. Em euro. Então ele fez a formação dele. Hoje esse cara trabalha na Espanha. A renda que ele tem hoje é gigante. Aí como ele é um cara contador, né? Do mesmo nicho aí do nosso patrocinador musicante. Esse cara é inteligentíssimo. Aí ele tem um canal que ele vai criando, Pet Cash o canal dele, que ele vai ensinando investimentos ali também, porque a galera tá ganhando em euro, não sabe como investir. Então ele é um cara dos números. E aí tem outras situações também. Eu já tive aluno na RM Soldas, que foi meu primeiro aluno que foi para Portugal, ele era comissário da Latam. Sim. Esse cara abandonou a Latam para fazer todo o processo dele para ir embora para Portugal, e ele que me trouxe essa visão de Portugal lá em 2021. Trazer Portugal para dentro da RM. Ele falou assim, cara, porque indo para Portugal é dessa forma. Só que eu já vendia esse conteúdo sem saber, porque ele só chegou a mim através de uma live com um brasileiro que estava na época na Espanha. Então, fazendo uma live, a gente falando, comparando o profissional Brasil, o profissional Europa. Esse cara viu o YouTube lá, chegou no Mineiro ali, a gente fez a formação dele, ele foi, esse cara tá lá, esse cara não voltou mais. Então, tem-se essa facilidade de, eu vou lá para fora, eu vou ganhar bem. A gente tem que entender o seguinte, eu não vou lá para fora e não vou ficar rico em um mês, não vou ficar rico em 6 meses, eu vou ter custos. E aí, voltando no que a RM Soldas quer trabalhar, esse cara, então, ele fica com esse receio, o aluguel é muito caro, o trabalho é incerto. Só que, de outra forma, tem muita empresa lá fora. Eu estou distribuindo muito currículo, porque, assim, eu quero chegar lá com o emprego garantido. Eu tenho 6 propostas, avaliando aqui. 6 propostas de trabalho. Cada uma numa localidade diferente. Eu já tenho onde eu vou ficar, já escolhi a pousada e eu estou estudando isso. E aí, os brasileiros aqui não sabem que dá para fazer isso. Só que eles têm que estar documentados. E a RM Soldas vai fazer isso aí. Ela vai tem que fazer tudo certinho, esse cara, vai deixar esse cara pronto, porque antes de documentar esse cara, eu já vou ter a vaga para ele lá na empresa do Ascal. O que eu ia te perguntar agora, Wander, é exatamente isso. Por exemplo, a amplitude, né, das pessoas, dos profissionais, ou os futuros profissionais, que querem te procurar, não somente aqui em Esteio, não somente no Rio Grande do Sul,
mas qual é o ponto de contato hoje para chegar em ti e dizer assim, ó, eu quero fazer esse curso, eu quero me preparar, eu quero ir para fora, ou eu quero me especializar e ter uma renda melhor aqui no Brasil ou no meu estado. Como é que funciona esse acesso para chegar em ti? Hoje a gente já tem rodando aí a mentoria Acelera Soldador. Ela é de forma individualizada, né? Uma mentoria, onde eu atendo essa pessoa, eu fico com ela ali praticamente 6 meses, de acordo com o foco dela. Meu foco é Estados Unidos, é Canadá. Eu tenho um aluno que está ali, mentorado meu, que está com foco nos Estados Unidos. Então, a gente está esperando a oportunidade em estaleiro. Eu tenho outros mentorados que o foco é Canadá. A gente já está preparando esse cara para o Quebec Intech, que acontece em maio em São Paulo. Sim. E tem o pessoal também que é Portugal. Portugal é o mais fácil. Só que é onde, às vezes, a galera restringe um pouco, porque é onde eu não consigo sair daqui com tudo pago. Para te ter ideia, o Quebec Intech, eu passando ali nas seleções e tudo, as empresas, elas patrocinam tudo. Desde a chegada da tua família lá, com a escola para os teus filhos, com tudo. Nossa, que legal. É um processo bem demorado. A gente faz ali em maio as seleções. Se eu passar na seleção, começa um período de no mínimo 6 a 8 meses, que é para documentar o básico do francês. A empresa patrocina o curso de francês aqui. Tem que fazer o francês daí, então. Se comunicando um pouco. Então, tem toda essa questão. Tem questão curricular também. Esse cara não vai passar numa seleção. Por exemplo, eu às vezes fico um pouco chateado. Poxa, eu tenho um currículo bem amplo. Eu não passei na seleção. Alguns parâmetros ficaram ali no meio do caminho. Óbvio que eles não vão falar qual. Claro que não. Eu não passei. Mas eu tive ali mentorado meu com menos de 5 anos de experiência que está no processo para viajar. E passou. A gente foi junto, ele passou. Enfim, então, as situações e outras. E Portugal é muito mais fácil. Só que Portugal mexe um pouco com o bolso. Aonde o brasileiro, de novo, tem que abrir a mão. Enraizado naquele negócio. Não, a empresa que tem que pagar para mim. A empresa que tem que me dar meu EPI. Sim, porque isso aqui é lei. Lá fora não é lei. Lá fora a empresa não é obrigada a te dar EPI. Cara, compra teu EPI e vem trabalhar. Eu tenho um emprego para ti. E aí, o que eu faço? Eu já tenho essa mentoria rodando de forma individual. Só que na chegada em Portugal, a gente vai criar um grupo seleto ali. Vai ser provavelmente o WhatsApp, onde a gente vai captar essas pessoas, interesses, e vai começar a direcionar em grupo, que deve ser, claro, um valor bem mais acessível que a mentoria, mas onde eu vou trabalhar em grupo. Por quê? A gente já tem a demanda, a gente não tem a oferta. Eu tenho inúmeras empresas portuguesas que precisam dessa mão de obra. Eu não tenho a oferta, por quê? Porque quem está saindo daqui, quem é especializado, já quer chegar e trabalhar na Espanha, na França, na Holanda, ir para onde paga melhor. Não quer ficar em Portugal, porque a média de Portugal para um soldador é 10, 11, 12 euros e às vezes não passa disso. Só que a gente criando essa oferta para a empresa portuguesa, a gente criando a estratégia, olha, eu já tenho a pousada que esse pode cara ampliar, vai ficar, né? eu tenho a pousada que esse cara vai ficar, eu tenho esse cara formado em curtíssimo prazo, é mais interessante. Porque o empresário também, da mesma forma que eu entendo, da mesma forma que eu oriento meus clientes na RM Soldas, às vezes o teu salário não é tão competitivo, mas dá oportunidade. Esquece aquele negócio de querer pegar o cara e colocar a vaga lá. Eu preciso de um cara com um curso de tantas horas, eu preciso do cara com 2 anos de experiência, eu preciso que o cara com isso, com aquilo, e oferecer um salário de R$2.000. Esse cara não vai vir para ti. Claro que não. Isso é um salário de ajudante em muitas outras indústrias maiores. Esse cara vai querer enxergar uma multinacional, uma montadora, um polo petroquímico, um estaleiro. Então, eu quero atrair mão de obra, eu consigo, mas visando quem? O cara que está trabalhando lá no supermercado, de domingo a domingo, com banco de horas, onde o salário dele não paga quem tá fora os do mercado, boletos. né? Então, se eu atrair esse cara e falar com esse cara, olha, eu vou te dar uma formação, você vai ganhar esse salário, e nesse período, seguindo esse passo a passo que eu vou te ensinar, nesse método, você vai escalar esse salário. Então, esse vai ser o nosso público. O nosso canal vai ser esse grupo. A gente colocar essa galera nesse grupo. Tá formando pessoas do zero, né? Tá formando gente do zero. Né? E me diz uma coisa, na tua percepção, assim, hoje, como é que é o perfil dessa pessoa? Como é que é o perfil desse cara que tá não só pensando em ir para fora, mas como também, de repente, dar um upgrade na sua formação, assim, eu tenho, que nem tu falou, o cara é o atendente do supermercado, mas ele quer ganhar mais, entendeu? Ele quer ter uma outra qualificação. Como é que tem que ser o perfil desse cara? Porque quem tá nos escutando, quem tá nos vendo, ele vai pensar, eu sou assim. Sim. Entendeu? Já vai se encaixando. Eu vou me encaixando e eu vou participar então, eu vou lá conversar com ele. Na tua percepção, assim, como é que é esse perfil dessa pessoa, assim? Se tu pudesse... O perfil do cara, digamos assim, se eu for achar o perfil ideal, ele não é só o perfil do cara que ganha pouco.
ele também é o perfil lá do meu aluno, que era comissário de bordo, que tem salários agradáveis, né? Não, e tem uma Salários capacidade, bons, já tem uma capacidade tem uma técnica boa, né? formação. Eu já tive ali na RM alunos ali formados em Direito que também foram para a área da solda para ir para fora. Claro que, geralmente, o pessoal que já ganha muito bem, ele tá com foco de ir para fora. E o cara que tá aqui dentro, ele tá enxergando o que o Evandro enxergou lá em 2010, 2011. Só o que tá ali próximo. Poxa, eu quero ir para Rio Grande, eu quero ir para outro lugar. Não, e tem uma situação assim, né? Se tu vai para a Europa sem uma qualificação, eu não tô dizendo menor, mas assim, que está dentro de uma área industrial, que está dentro de uma área mais de serviços, né? Tu chega lá na Europa, tu vai fazer qualquer coisa, né? Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que foi para lá, que foi ser ajudante numa barbearia, né? No Instituto de Beleza, né? E ela fazia limpeza, né? Vamos pegar ela basicamente como base. Se essa mesma pessoa fizesse um curso numa área industrial, como tu está falando, como soldador, ele chega lá, ainda assim, numa área industrial, mas com uma qualificação melhor, com uma percepção de mercado melhor. Ele vai ser, eu acredito que ele vai ser mais bem visto pela sociedade, porque tem uma relação nisso de tu ser bem visto na sociedade que tu chega, porque tu é de fora. E tem um suporte de quem acompanhou ele desde o início dessa caminhada. E o crescimento só depende dela, a especialização só depende dela. E a gente falando nesse ponto, o brasileiro muitas vezes está aqui, ele fala assim, cara, eu só quero ir embora do Brasil, eu faço qualquer coisa. Só que a gente tem que entender o momento hoje do mundo. O mundo está em guerra. Então, tem muito ucraniano também que ele faz qualquer coisa. Tem muito cara fugindo da África lá que ele faz qualquer coisa. Então, essa galera visa também Portugal, visa a Espanha, visa aquele núcleo ali da União Europeia. Então, todo mundo faz qualquer coisa. Só que a partir do momento que tu pega a soldagem, é uma área especializada e é uma área, por que eu falo que é o universo de possibilidades? Porque é a área que tu não tem que provar equivalência em um lugar diferente. Sim. Porque a norma que nós seguimos aqui já é a mesma que está sendo aplicada lá fora. Entendi. Então, o meu perfil ideal é quem quer realmente sair de uma base e saber, olha, eu quero escalar tanto em grana quanto em algo que não existe, que é estabilidade. Muita gente fala assim, poxa, eu vou fazer um concurso público porque eu vou ter estabilidade. Não tem, gente. 30 anos. Não tem. Só que na solda é aquele ponto. Eu trabalho 5 dias em uma empresa, 10 em outra, porque eu tenho uma profissão especializada. Essa pessoa, sim, visto da sociedade, principalmente lá fora, ela vai ser bem mais atrativa para o governo, para a questão de visto. Quando eu solicito visto português aqui, Ascal, eu tenho que mandar também o meu perfil profissional para a embaixada. Então, o consulado lá, ele vai avaliar, mas espera aí, o que ele está fazendo aqui no Brasil? O que ele traz de diferente para o meu país, né? Não adianta só ele declarar a renda ali que ele vai conseguir pagar as suas despesas e tal, pegar um emprego, mas esse cara não tem uma profissão, então o consulado pode dar negado. A gente tem na área da solda, com a assessoria do grupo RM ali que a gente está fazendo, 100% de aprovação. Mas legal. todo mundo da área da soldagem. Muitos não têm experiência muito plena, mas tem o curso. E já basta. Muita gente fala assim, mas o curso da RM é válido no mundo inteiro? Pessoal, um curso profissionalizante, ele não é via MEC. Esse curso profissionalizante, ele deve ter o quê? A empresa ser registrada ali nos devidos parâmetros ali, né? O pessoal da contabilidade sabe muito melhor que eu, questão do KNAI. A gente tem o KNAI de treinamento e desenvolvimento profissional. Sim, tem que ter. Tenho que ter o responsável técnico da minha área. Então, a pessoa tem que ser técnica ali da área para estar fazendo aquela formação. Tem uma carga horária aceitável ali, e depois disso tudo ainda, certificado é um cara crachá. Essa pessoa vai ter que fazer o teste prático. Ele faz o teste prático e tem aquela questão assim, né? Ele é um curso técnico, né? E aí ele tem a equivalência em outro país, né? Equivalência. Né? Eu não sou... Ele não é, que nem você falou, não é um curso que ele é válido no mundo inteiro. Não é questão válida no mundo inteiro. Ele tem a equivalência de um curso lá fora, né? E essa questão principalmente que eu acho importante, né? Quando você fala, faz o seu visto aqui. O cara que ele vai lá com o visto de turista, né? E ele fica lá dentro, ele é muito mal visto pelo governo de estar fazendo visto estando dentro do país, né? Então, o que acontece? Onde é que você está? Você está fazendo visto antes de viajar? Esse cara, ele tá, como é que se diz? Ele está usando o nosso regramento, ele está certo no regramento para solicitar o visto dele, para que a gente possa avaliar ele bem.
Agora, quando ele já está lá, ele já cometeu um crime, ele já está lá de forma irregular, né? E isso pode gerar algumas coisas. Muito. Né? O pessoal tem que entender o seguinte, a gente fala Portugal, poxa, né? O nosso berço cultural é Portugal. Sim. Por isso que a gente tem as portas abertas ali. Só que quando eu solicito um visto de trabalho, o consulado me pede 90 dias. Porque em 90 dias ele está investigando a tua vida. Sim, vai investigar. E aí, com a assessoria do nosso grupo de trabalho ali, a gente tem a advogada parceira da RM Soldas, o meu visto saiu em 43 dias. Sim. Já teve outras pessoas que saíram em menos de 40 dias. Tem algumas que demoram os 90 dias. E tu vai lá para trabalhar ou tu vai lá para fazer instrução? O que tu vai fazer lá? A gente vai para fazer isso tudo. A gente quer chegar lá e quer mostrar para o profissional como que ele chega, como que ele consegue um emprego. Eu vou documentar tudo isso. Como que ele faz o teste prático. Como que ele se comporta, como que ele se porta. Esse material para nós. E aí também a gente vai fazer a parte de treinamento. A parte de treinamento é essa. É pegar a demanda que já existe e mostrar para esse empresário. Eu já formo esses profissionais no Brasil. Eu já sei em formar. Tempo acelerado. Eu quero formar para ti. Me dá a oportunidade para formar essa galera. E o pessoal vai conseguir acompanhar esse processo também pelas redes sociais? A gente vai documentar tudo no Instagram ali do @RMSoldas. Por mais que a RM, a gente agora passou, né, o bastão da gerência para a Vanessa já é a CEO e agora ela passou também a cuidar de tudo ali, tá com a cabeça a milhão, mas vai dar conta, né? Melhor que eu, tenho certeza. A gente vai documentando ali, mostrando tanto o nosso dia a dia aqui na RM, que a gente já compartilha muito. Sim, eu já vi, tem bastante do treinamento, do serviço, do motivacional. Eu tenho um berço, digamos assim, de formação motivacional muito positiva ali, porque eu sou um cara que vim do zero, eu sou um cara que tinha todos os parâmetros para não fazer o que eu estou fazendo. Muitas vezes, até eu ter uma deficiência física, de ser travado em alguns lugares, e a gente puxar para o outro e falar assim, não, deixa eu fazer. Ou outras vezes fazer um teste prático e tudo, na hora da admissão, o pessoal do RH falou assim, não, mas o que você tem aí de dificuldade? Eu posso colocar aqui o número aqui para colocar na vaga de PCD? E muitas vezes sim e muitas vezes não. Eu falei, não, eu fiz a seleção universal, eu quero ficar na seleção universal. Aí já na época que eu tinha um pensamento mais empreendedor, né? Porque eu pensava assim, poxa, se eu entrar na vaga PCD, daqui a 6 meses eu querer sair, vai ser muito difícil. Sim. Então a gente vai disso aí. Então a gente faz coisas além do que eu seria limitado a fazer. Então, esse ponto aí que a gente vai compartilhando é justamente para isso, para as pessoas entenderem, cara, tem como se planejar, tem como fazer as coisas da maneira correta aqui. Às vezes o pessoal fala assim, mas vai custar muito caro, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas muitas vezes, poxa, sexta-feira ali, você consome R$100, R$200, numa cerveja, em alguma coisa. Será que se eu fizer um planejamento mensal com aquela grana, será que se eu arrumar uma segunda fonte de renda, eu não consigo me organizar melhor? Não, eu acho que é bem por aí mesmo. A pessoa tem que ela tem que conseguir gerir esse processo inicial para depois ela também poder ter resultado lá. E outra, né? Não adianta. Se o cara é gastador aqui, ele vai ser gastador lá na Europa. certeza. Não interessa. E não vai ser muito dinheiro que vai fazer diferença se ele vai conseguir montar a vida financeira dele. Né? Com certeza. O pessoal às vezes vai pra fora, igual quando eu cheguei no Texas lá, né? A gente foi lá, passou numa feira de carros lá, a gente viu o Corolla 2021, 22 a $5.000. Sim. A gente pensou, poxa, cara, isso aqui é o salário de um soldador em um mês. Porque geralmente nos Estados Unidos ali é $4, $5.000 o salário de um soldador. A gente, poxa, em um mês eu compro um carro aqui, que no Brasil, 10 anos a menos que isso, eu ainda vou pagar 5 anos o carro, vou pagar 3 carros. Então tem essa facilidade. O pessoal às vezes quer chegar na Europa e quer andar de BMW no segundo mês. Não, né? Na África do Sul eu andava de Discovery 4, quando eu peguei o dinheiro da Discovery 4, o mesmo dinheiro da Discovery 4 2015, porque eu voltei para cá em 2017. Eu peguei o mesmo dinheiro da Discovery 4 branca, linda, maravilhosa, meu sonho de consumo. Cheguei aqui e comprei uma Tucson 2012, né? A diferença que dá, né? Mas é assim, e o cara tem que entender que existe um processo também de adequação de pensamento, porque... O processo psicológico, né? Vou estar longe da família muitas vezes, porque eu já tive alunos que fizeram um planejamento para ir com a família. Então, fizeram toda a estrutura, demoraram aí. Eu tenho um aluno aí que ficou 2 anos fazendo o planejamento dele, fez curso na RM, depois foi com família. E a maioria vai solo. Só que tem que ter também um planejamento de curto prazo. Por isso que eu sempre oriento o pessoal que eu vou com visto, eu vou sem visto porque é mais barato.
Porque eu simplesmente compro a passagem de viagem. Mas Sim. tu tem que entender como que tu vai juntar a tua família depois. Será que vai dar certo? Não dá. Tu não tem uma assessoria? Aí tu tem um advogado que tem a sua cobrança ali pela assessoria. É muito caro. Tá, mas será que o conhecimento é tão caro assim? Imagina tu trazer a tua família, eu já vi isso acontecer, né? Imagina tu trazer a tua família, levar pra lá, achar que vai dar tudo certo, chegar lá no aeroporto, na imigração, tu é separado, a mãe é separada do filho pra esperar todo o processo de reintegração. A gente tem Cara, relato aí de pouquíssimo tempo, foi esse ano aí de brasileiro tentando entrar em Portugal ali com visto de turista, sendo barrado, o cara tentou fugir por dentro dos dutos de ar. Sim, isso aí foi sim, dado sim. aí, Não, a maioria absurdo. da É o desespero, mídia aí. É o desespero da pessoa. Desespero, Né? porque simplesmente não dá, entendeu? Mas, Evandro, embarca quando? Dia 23 de setembro. 23 de a gente setembro. começa a jornada aí. A gente vai passar um bom período fora, se Deus quiser. Quanto tempo fora? Documentando. Olha, vai ser no mínimo 90 dias. 90 dias No mínimo 90 pra dias. ver todo o mercado, ver como pra ver tá o mercado, acontecendo. fazer toda essa análise, fazer toda essa conexão. Uhum. Tanto a mão de obra que já está lá, no caso da tua amiga que já está lá, tem outra função, a gente pegar também grupo de brasileiro lá e falar, olha, tá certo que tem um valor alto para fazer uma formação de soldagem aqui. Não que a gente vai chegar lá rifando o preço para dar curso de solda, sim. mas a gente vai fazer algo diferente, a gente vai fazer isso dentro da empresa. Então essa mão de obra já vai ser treinada dentro da empresa. Eu tenho um grande amigo aqui que é especialista em soldagem, que tem uma empresa em Cachoeirinha que ele revolucionou isso aí. E, inclusive, teve uma época que essa empresa tinha uma média de 100 soldadores, 20 eram ex-alunos da RM. E chegou um ponto da empresa ligar e a gente falou, não tem aluno desempregado. Não tem. Tá tudo no mercado. E aí esse parceiro, especialista em soldagem, ele criou a escolinha lá dentro. E ele falou, não, a gente vai formar o cara aqui dentro. Então, isso que a gente também vai fazer em Portugal. É pegar o empresário que está lá com dificuldade de mão de obra, porque a mão de obra não fica em Portugal. Mão de obra especializada usa Portugal só de passaporte, vai para outro país. Só para entrada na Europa, né? Tu entra ali e vai para outros países. Ele, olha, eu vou formar tua mão de obra aqui. Porque, claro que vai ter aquele fator erro, né? Aquela porcentagem de pessoas que realmente ou não sabem esperar e vai embora. Mas eu acredito que ou mentalmente não conseguiu fazer essa transferência porque não é fácil, sim, né? E tem gente que a gente fala assim, não é porque a empresa me deu um curso que eu sou obrigado a trabalhar o resto da vida. Não, tem que ter gratidão, sim, óbvio. Mas vai ter muita gente que vai ter esse reconhecimento. Poxa, o cara investiu em mim. Eu estava lá trabalhando, sei lá, em outra função, não vou falar nomes de funções aqui, mas estava trabalhando numa função que eu era esgotado, meu salário era mínimo. Agora eu tô aqui com chance de escalar, eu tenho uma profissão, essa profissão é reconhecida no mundo. A gente fala que... Imagina, é uma visão de futuro, né? É uma visão de futuro. E é o mundo inteiro. A gente pega aí vários outros países. Eu comecei também a estudar um pouco sobre como ir para a Irlanda, como ir para a Austrália. Então, a Irlanda é um lugar onde tu fazendo visto de turista, tu consegue trabalhar. Tu tem 180 dias para ficar lá e tu pode trabalhar. A Austrália com visto de estudante. A Austrália com visto de estudante, Irlanda com visto de estudante. E fora um outro país que eu acho que é uma meca para vocês, que seria os Emirados, né? Porque os Emirados também tem muita mão de obra necessária lá, entendeu? Então, e lá tem tecnologia, né? Sim. Os caras têm novas tecnologias aparecendo e tal. Então, dia 23 vai para lá, criar dia uma... 23, a gente ainda como é que tá? sem aeroporto. A gente vai acompanhar pelas redes sociais. A gente vai fazer uma parceria muito boa aqui, eu tenho certeza que com a Ascal, com o Jean, com a CISI, a gente quer fazer digamos assim, ter uma base, porque o online, ele é muito bom. Ele atravessa fronteiras. Só que, principalmente se a gente falar do gaúcho aqui, tem que ter um lugar físico. Ele vai ter a RM Solos como referência, mas também ele vai ter aqui na CISI um lugar de orientação sobre isso, de como que a gente vai fazer essa seleção profissional, esse pacote todo, quem não é da área que se interessar também. Então, isso tudo a gente vai contato documentando contigo, né? Então, colocando tudo no papel. Não, eu já vou fazer um convite para ele, né? Porque, vamos lá, gente, o estúdio aqui, o podcast, ele está iniciando, né? A gente trouxe todo o equipamento, o melhor equipamento que a gente tem para fazer aqui esse tipo de evento, né? E um dos eventos que eu queria fazer aqui era fazer um podcast online, né? Botar um convidado lá na tela, aqui na nossa tela, e a gente fazer daqui com ele. Então, aí a gente vai passar um período e falar, vamos ver como é que tá agora. Depois que tu tiver lá uns 30 dias, 40 dias lá, a gente vai bater um fio, vamos fazer, Evandro, aí, bota a tua câmera aí. Vamos fazer uma visita ali em Portugal. Vamos fazer uma visita em Portugal e a gente fala daqui para ver como é que tá as coisas, fazer um outro podcast, só que dessa vez aí de forma remota, daí, então. E às vezes as pessoas se limitam, Ascal e Gia,
eu não vou conseguir, é muito difícil. Só que a limitação... a limitação tá na tua cabeça. Tu que é um cara especialista em desenvolvimento humano, sabe melhor que nós todos aqui. Tá na cabeça. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, foi um momento de ressignificação na minha vida. Sim. Porque até os 12 anos de idade eu jogava futebol. Sim. Eu não cheguei a ser um Cafu, mas eu era um lateral direito, digamos... aceitável, né? Tinha ali já um plano de carreira. Meu irmão mais velho chegou a quase jogar o profissional, então via em mim um potencial. Sim. E aí eu tive uma inflamação na medula, e aí acarretou com uma sequela, aonde aqueles primeiros anos ali, passando ali 2013, 2004, a minha mãe enxergou uma depressão, algo complicado ali em mim, e a gente foi morar no interior. Sim. Então, no interior, né, na roça, o gaúcho fala campanha, na roça, na campanha. Ali eu realmente aprendi a me reconhecer no meu momento. Foi mais fácil, porque daí ninguém me conhecia lá no interior. Sim. Então não tinha aquele olhar de pena, né? O cara, poxa, tava jogando bola mês passado, agora tá aí, não tá andando. Enfim. Só que naquele momento ali eu tive uma boa referência de pai, que foi meu padrasto. Também o meu pai aqui, com toda a assessoria, mas naquele momento eu tinha um padrasto também. E aí eu não me encontrava na roça trabalhando. Sim. Eu olhava aquilo ali, eu falava, cara, o que eu vou fazer aqui, né, cara? A gente não tem condições de fazer uma faculdade de veterinária. Quando a gente não percebe, né, da veterinária... Eu não tenho força física para roçar o mato. Então, cara, eu não posso ficar dependente do meu pai a vida toda, porque o meu pai aqui pagava pensão, enfim... E a minha mãe lá também, todo suporte, meu padrasto todo suporte. Aí meu padrasto me deu um conselho, cara, tem que ir para Belo Horizonte de novo e tal, não tô te mandando embora. Tem que ir para Belzonte. Belzonte, né? Belzonte. As 3 cidades mineiras com B, Belzonte, Beraba e Berlândia. E aí... E para não falar a B do Araguari. Que aí... todo mundo tem parente em Araguari. E aí eu, cara, para Belo Horizonte, o que eu vou fazer lá, né? Porque eu via isso aí, poxa, da onde eu saí ali, com uma depressão e tudo, eu vou voltar lá de novo, não. Eu falei, eu vou morar com meu pai. Aí mandei pro meu pai aqui, falou, não, vem, cara, aqui é bom, aqui tudo é guri e tal, e vem. E aí eu cheguei. Cara, eu cheguei tão emocionado aqui, porque, por exemplo, eu já tava 2 anos morando na roça. Não tinha energia elétrica em 2013, quando a gente foi morar na roça lá. Não tinha. E aí, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que meu pai me levou no mercado público, já no outro dia que eu cheguei, eu desci ali, olhei o Guaíba, eu falei, é o mar. É o mar. Porque eu olhei, eu falei, é o mar, tá né? O cara louco, chegou da roça, aí meu pai foi me ensinando e tal, e a gente foi rodando. Aí chegou um momento, aí quis começar a trabalhar logo em seguida, com 17 anos, eu já era CLT na Paquetá. Meu pai até pouco tempo, né? Meu pai faleceu há alguns meses. Ele falava assim, não, eu que fui assinar lá pra você começar a trabalhar. Começar a trabalhar, tinha que dar a liberação e tal. E aí, com 2 anos, aí eu vi aquele pessoal indo pro Canadá, eu falei, eu quero ser soldador. E meu pai trabalhava na Refap. Só que daí o meu pai colocou a limitação na minha cabeça. Ele falou, olha, com a tua deficiência, tu não pode entrar na refinaria, porque é muito perigoso, é muito pesado e tal. Foi aquilo ali. Só que eu não desisti. Ele colocou aquela limitação, mas a limitação de segurança de um pai. Sim. Não, tu tá bem na Paquetá, tu trabalha limpinho, tu anda de Nike, tu não sei o que lá. Sim. Enfim, só que eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar na área. E aí, o que o meu pai falou? Ó, guri, então, tá, né? Ali, pra fazer força, meu pai era do andaime, ali não vai dar mesmo. Nós temos que achar outra coisa. Eu falei, não, é a solda. Aí foi aquela trajetória de ir pro Senai, de fazer o curso, fazer a formação. E aí eu me lembro um relato muito bacana, que escalei minha carreira, né, ali, graças a Deus, voei bastante. Aí, quando eu tava no Rio de Janeiro, trabalhava numa empresa muito boa, empresa aqui de Porto Alegre. Aí, quando a gente chegava, ela pagava o táxi pra pegar a gente no aeroporto, trazer a gente em casa. Eu morava com meu pai ainda ali. Aí, passei um dia lá, morava perto do meu pai, né? Passei um dia lá, daí meu pai, pô, meu guri aí, ó. Desce no aeroporto, o carro pega, traz em casa. O carro leva. Então, foi aquele orgulho. E aí, a gente foi crescendo nessa parte. Então, o pessoal às vezes tá, eu não consigo aprender algo novo, eu tenho uma dificuldade. Às vezes tu vê alguém, poxa, cara, eu nunca recebi do INSS. Em 2004, a minha mãe tentou fazer para mim, não deu certo, deu negado, depois disso nunca mais. Depois disso, em várias outras empresas, tem que pegar um pecúlio. Não precisa. Em algumas que eu passei, olha, eu vou te colocar na cota de PCD. Mas pra quê? Não, tem que ser. Não, tá beleza, tá ok. Mas na maioria eu falava, não, eu fiz a seleção universal. Então eu quero a minha vaga, porque daí eu comecei a entender de lei também. Falei, não, poxa, quando eu sair, se eu tô na vaga de PCD, quando eu for sair, eles têm que achar um cara equivalente no meu currículo para colocar no meu lugar. E, enfim, todo aquele processo.
trabalhei em grandes empresas. Depois, como RM Sodas, fizemos grandes empreendimentos. RM Sodas tem no portfólio ali, por exemplo, trabalhos na Big Well, roda gigante de São Paulo. Sim. RM Sodas tem no portfólio trabalho para o Exército Brasileiro, para a Petrobras. Dentro da Refap, a gente conseguiu fazer uma paradinha de manutenção de 4 dias. Nossa, ano passado, bacana. terceirizado por outra empresa de São Paulo. Então, a gente foi construindo tudo isso. Tem a limitação física, a gente às vezes tem uma dificuldade, mas eu sempre falo, às vezes o pessoal, não vou te colocar para fazer tal serviço, porque não dá, eu falo, cara, eu vou chegar um pouquinho mais devagar. Mas eu vou fazer. Deixa eu fazer para te ver. Então, isso muito. E como empresa, eu levo isso nos meus treinamentos. Eu falo pro aluno ali, o cara fala, mas não é para mim, aí tal, cara, mas não é por quê? Tô com dificuldade, cara, mas dificuldade todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. É treino. Eu sou fã do Ayrton Senna. Pega o cara correndo, o que o cara fazia? Chovia, o cara corria pro A autódromo. especialidade dele era no pior É no pior Chovia. Por quê? das piores dificuldades. Porque ele falhou na chuva. Quando ele falhou na chuva, ele falou, cara, isso agora não é preciso possível. treinar na chuva. A mesma coisa, o soldador. Cara, eu não tô conseguindo me desenvolver, mineiro. Eu trabalho numa metalúrgica há 5 anos, só soldo um processo. Tá, mas tu tá treinando outro processo? O que tu faz na sexta-feira? Tu assiste algum podcast de solda? Tem cara fazendo podcast de solda no Brasil inteiro aí. Sim, isso aí. Tu vê vídeos no YouTube de profissionais altamente capacitados, como o professor Messias Carvalho. Tu procura, tu participa de feiras. Ah, não, eu tô... Peraí, então você não tá se esforçando. É que o cara acha hoje em dia que ele tem que fazer um curso, né? Eu digo assim, ó, hoje o profissional já não pode mais dizer que ele não sabe, porque o conhecimento tá todo disponível, né? Tá disponível. É isso aí. Então, né? Show de bola, hein? Show de bola, hein? Quanta coisa, né? A gente fala de solda, eu disse assim, quanto tempo a gente vai falar, né? Eu fico muito feliz quando eu vou conversar com o pessoal, igual o Ascal falou, não, já fui da área. Não, isso aí, cara, não tem. Eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçado, a minha esposa acha muito engraçado, né? Que uma vez isso ficou muito, muito latente nesse dia, né? Que a gente foi num terreno, né? E eu disse pra ela assim, olha, dá pra fazer isso nesse terreno. Aí ela assim, como é que tu consegue imaginar um troço assim, né? E isso é visão tridimensional do profissional da indústria que faz interpretação de desenho mecânico, né? Porque ele vê a peça desenhada, planificada em 2D e ele tem que jogar e projeta isso em 3D na cabeça, né? E a partir disso ele vai criando conforme o desenho tá falando. Então, assim, o Senai me deu alguma coisa, né? Sim, com certeza. E o mais interessante era que assim, ó, a gente fazia, como é que era o Senai? O Senai ia para dentro da sala, aprendia, né? Como é que funcionam os processos do carbono lá dentro do metal e tal. E tu saía da sala, tu ia aplicar aquele processo que tu tinha aplicado, que é o chamado processo construtivista de ensino, e aí tu saía de dentro da sala e tu ia lá para a oficina aplicar aquilo. Para vocês verem a diferença que dá isso, né? Nós recebemos uma visita uma vez no Senai de Gravataí, lá do pessoal da engenharia da URGS, e eu estou usinando uma peça, estou com uma ferramenta usinando, planificando um pedaço de ferro, assim, né? E a ferramenta está passando, está cortando o aço, assim, né? E a pessoa que está do meu lado, né? 6º semestre de engenharia, chega assim abismada, né? E ela disse assim, como é que tu consegue com o ferro arrancar ferro? Entendeu? Então a gente vem com a tecnologia, vem com o ângulo de corte, vem dureza dos materiais e assim por diante. Então, assim, é incrível. Quem trabalha na prática, que nem tu trabalha lá, começa a identificar alguns milagres que a gente vê, né? Mas como é que faz isso, né? Como é que une lá os materiais? Como é que tu consegue unir um material e ele ficar igual ao material que não foi unido, né? Então tem tudo isso. E eu acho importante que conhecimento e técnica, a gente não... eu digo assim, tu vai sair de uma empresa, a única coisa que tu leva da empresa é o conhecimento, né? E esse conhecimento vai ficar contigo pro resto da vida. Então tem que aproveitar isso. Com certeza. Então... E é isso aí. E muito bacana. Eu posso falar da minha parte também aqui, representando a CISI, juntamente com a Ascal, que a gente deseja que seja um sucesso a tua viagem, essa estadia lá, que dê tudo certo e mais, Evandro, que seja acima dos teus projetos, que seja acima das tuas expectativas, que tu possa entrar em contato aí conosco no próximo podcast aí remoto e depois no teu retorno aqui para a Stay com uma bagagem muito ampla, né? Com certeza contendo tudo aquilo que tu já tem e principalmente para os próximos projetos que vêm aí para 2025 e dê tudo certo. A gente tem na RM lá a nossa missão, né? Ser excelência em soldagem e nos nossos valores ali tem também incluso transformar vidas através do ensino. Porque é justamente isso. Legal. A gente pega
e fala, a única coisa que vai transformar uma pessoa de baixa, de média renda ali é a formação profissional. É isso aí. Às vezes a gente vê tantos projetos políticos de inclusão social, disso e daquilo, só que a gente não vê o pessoal dando a vara de pescar. Não é o prático, né? Não é o prático. Não adianta eu falar lá, né, pro Elon Musk, acaba com a fome na África, e ele pediu o Pix, né? Fala, não, vou fazer o Pix ali e vou acabar com a fome. Só que e amanhã? E amanhã como é que faz? Onde vai ser aplicado? Então, o cara que tá com fome hoje, ele vai ficar com fome amanhã. E eu pego esse pessoal para a área da soldagem e falo, cara, tu tem que entrar para a indústria. A gente já fez aqui em Esteio projetos sociais com moradores de rua. Na época, em 2020 ali, auge de pandemia. Tem uma ONG parceira da RM, que é a ONG Eis-me Aqui. Eles convidaram a gente, falaram, olha, a gente está com o pessoal, cuidando do pessoal. Esse pessoal não está preso. Só que a gente tem que, de alguma forma, fazer eles ficarem, digamos, sem circulação. Sim. Para propagação do vírus, enfim. O que tu dá de ideia? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei é falar de solda, né? Vamos fazer uma palestra lá para essa galera. Fazer uma palestra, ensinar eles a soldar. Uma palestra, aí fizemos dá um uma eletrodo, palestra. dá um eletrodo e 2 peças para juntar. E aí eu pensei assim, poxa, tentando. não adianta eu chegar ali e ficar falando de profissão, disso, daquilo. O pessoal tá morando na rua, o pessoal tá passando de fome. O que eu vou fazer? Eu vou contar minha vida pessoal, então. Aí contei a questão da minha deficiência, a questão da minha trajetória, de tudo que eu fiz. E, pô, se eu superei isso aí, qualquer um cara, supera. tu consegue superar também, tu tá aí bem fisicamente. Sim. Tu tá forte, cara. Porque esse cara, às vezes, tá na rua ali, tem uma imunidade tremenda. Tremendo. Né? E aí, quando a gente fez isso aí tinha um pessoal da Secretaria Social aqui de Esteio no dia ali e falou assim, pô, cara, seria legal a gente fazer um projeto e tal. Aí a gente foi, se uniu, fizemos o projeto, formamos profissionais e pasme, né? Aí um dia, acho que já tinha passado ali uns 60 dias, eu tava na esquina de casa, tirando o carro ali umas 5h30 da manhã para visitar um cliente na serra, saiu o cara atravessando assim, primeiro pensamento, né? Perdi meu carro, 5h30 da manhã. Olha só que no meio da rua o cara falou, ô professor, olha só. Aí eu baixei a guarda, né? Baixou a guarda. Baixei a guarda. Isso é normal, né? Não baixei a guarda, na verdade eu me aliviei, né? Aliviou, não baixei né? Me aliviei e ele mostrou a mochilinha. Ele falou, professor, tô indo pro trabalho, cara. Saí lá da casa de acolhimento lá, aluguei um barraquinho ali na Vila Navegantes ali, tô trabalhando, tô e tal. Então, tu olhar aquilo ali, poxa, a gente fez a formação. E ele tava trabalhando com solda? Cara, não, ele tava trabalhando na área de ajudante, a gente fez um curso ali de lixador. Sim, acabamento, Porque né? quando a prefeitura, né, o pessoal nos convidou ali, como não teria um patrocínio, seria criar um projeto, alguma coisa, eu falei, olha, na solda fica caríssimo pra mim. Sim, né? Mas eu vou botar um curso de lixador pra esses caras, que é iniciação profissional ali. Acabamento, pra quem né? vai entrar. E aí a gente fez, aí quando ele mostrou, cara, eu me emocionei no dia. Aí na hora eu pensei assim, falei, pô, vou botar esse cara dentro do carro, vou levar ele até lá, vou gravar um vídeo e tal. Não revelo o nome dele nunca pra ninguém. Tem uma foto na RM, a hora que tu for lá de novo, tu vai ver essa foto lá, eu posso te mostrar ele. Porque eu acho que nem tudo a gente precisa expor. Nem tudo a gente precisa mostrar. Tá no meu coração, tá no coração, a vida dele tá transformada. Eu tenho certeza que onde ele me encontrar ou onde ele conversar, ele vai falar assim, cara, eu morava na rua no ano de 2020. E esse cara me ajudou. E tô com uma profissão e esse cara me legal, ajudou. cara. Então a gente vai fazendo essas ações. Muita coisa sim a gente posta, porque quando a gente posta alguma coisa, a gente acaba reforça, né? reforçando e estimulando outras pessoas a fazerem, mas também muita coisa a gente não filma. Mostra o exemplo também, né? Que a pessoa pode fazer diferente, né? Pode fazer tudo diferente. isso. Né? Pode se ressignificar, né? A palavra que falou no início, né? Ressignificar uma coisa. Às vezes a gente tá parado numa situação, não é porque a gente não tem o que fazer. É porque às vezes a gente também pode estar tentando preparar o cérebro, tentando preparar nosso psicológico para fazer as coisas. Eu acredito que nada é por acaso. Exatamente. Nada é por acaso. Tu falou de deficiência, né? Eu tô aprendendo muito agora, eu tô trabalhando numa empresa que trabalha com cadeiras de rodas, né? E assim, desde que eu entrei na empresa até hoje, fazem 50 dias que eu estou com a gerência nacional de vendas deles, tem chegado coisas às minhas mãos assim de uma maneira que eu não tenho como explicar, entendeu? Eu sei que eu não explico, tem um cara que explica, né? Exatamente. Deus é maior e explica isso pra gente, né? Mas é incrível, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô na tarde, assim, a gente está refazendo o showroom da empresa, né? 28 cadeiras na cadeiras de roda, assim, e o diretor da empresa disse para mim, Ascal, essas cadeiras todas aqui são tuas, né, para área comercial, para a gente fazer ações, alguma coisa toda. No meio da tarde, o meu diretor, o meu regional, né, lá do Nordeste, disse assim, Ascal, lembrei de um amigo meu que tem uma filha, que tem uma situação, deixa eu ver com ele, vamos. Aí ele mostra, e nós estamos procurando, né, nós estávamos naquele momento procurando influencers para nossa marca, né.
Aí eu olho a menina de 9 anos, a menina tem 45 mil seguidores. Né? É o que eu queria, né? Aí ele diz assim, fala com ela que a gente vai pegar uma cadeira daquelas lá e vamos ver se servir pra ela, a gente vai dar uma cadeira pra ela. Ele liga pro pai dela e o pai dela diz, tu não tem ideia, meu, o que aconteceu? Como eu tô cuidando muito dela, né? Ele é advogado, eu não consigo trabalhar, não tô conseguindo trabalhar direito, porque eu tenho que estar 100% do tempo com ela. E eu tava até sem grana, mas eu tava pensando essa semana que eu precisava comprar uma cadeira. Caramba. E o cara se emocionou e começou a chorar, velho. É momento. Não tem, cara, não tem. Tem, De alguma maneira, né, Deus te levou naquilo ali, vão se encaminhando para aquilo ali. E se a gente não disser que tem uma mão maior em cima disso e nos alinhando, né, que nem tu vai para lá, tu vai transformar vidas, transformar pessoas, não tem. A gente tem que imaginar assim, ó, todo dia tem um motivo. Se algo te atrasa no trabalho, tem um motivo. Se algo te avança no trabalho, tem um motivo. Se tu vai para fora fazer um trabalho, tem um motivo. Se tu terminou um trabalho lá fora, tu voltou para tua cidade, tem um motivo. Né? Eu fiquei 4 anos na África do Sul, aí quando eu voltei, todo mundo dizia assim, mas é bom lá, não é bom lá, tu tá voltando. Eu disse, não, é maravilhoso lá, entendeu? Eu ficaria por lá, eu moraria em Cape Town até hoje, eu sairia daqui e morar em Cape Town, né? Que é um lugar lindo, né? Mas por acaso eu voltei para cá, 2 meses depois meu pai teve um problema, eu tive que cuidar dele, fiquei cuidando dele até 1 ano depois ele falecer. E esses momentos que eu passei com meu pai são momentos que eu nunca mais esqueço. Então, assim, eu tinha um propósito. Exatamente. Então, assim, te entrega, né, cara? Faz o que o caminho tá te levando, né? E olha pra frente, olha com positividade, né? Porque que nem tu tá indo pra lá, eu te digo assim, ó, olha com positividade, vai ter muita coisa ruim, todo mundo vai querer te mostrar o que tem de ruim, entendeu? Porque os caras são assim, porque os caras rotulam assim, porque os caras fazem assim. Olha o lado bom. Tem um lado bom do negócio. E aquela questão, né? Se der errado, é a chance de fazer dar certo. Isso aí. Mais rápido, com mais discernimento. E falando agora, questão do cadeirante, né? A área da solda também é pro cadeirante. Às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou ser soldador, trabalhar numa indústria, enfim, numa posição, enfim. Mas esse cara pode ser um empreendedor. Sim. Se eu apresentar para esse cara que ele consegue, dentro da cidade dele, fazer uma parceria com oficinas mecânicas, montar uma estação de solda de um tamanho aí de um 2x2, ele vai atender ali fazendo recuperações de cabeçote. Ele pode trabalhar na condição que ele tem. Olha isso, porque cara. O profissional que trabalha com solda, soldando cabeçote, ele trabalha sentado. Então, se eu sou cadeirante, se eu tenho a minha condição física, aquela ali, cara, você vai trabalhar da mesma forma. Você vai ter uma empresa na tua casa. Você vai ter o teu negócio. Ô, Evandro, agora tu me deu uma curiosidade assim. E esse curso que tu faz, ele precisa fazer presencial ou ele pode fazer online? O curso de soldagem tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Eu respeito muito colegas da área que fazem treinamento online. Só que eu acredito que esse treinamento ele deve ser direcionado para quem já é profissional. Que você dá um complemento teórico. É um complemento teórico, né? Agora, eu pegar primeiro aqui base, e falar para o cara, olha, eu vou te ensinar a soldar online. Tem muitas coisas que a gente tem que estar olhando. Por mais que eu esteja com uma tela ligada, olhando o vídeo, fazendo aqui, o que eu faço na RM? Às vezes eu fico vendo o aluno soldar. Às vezes eu tiro a máscara, eu vejo o movimento da mão dele. Às vezes uma aula gravada, o pessoal fala, mas tu vai poder assistir essa aula o resto da vida, repetindo. Só que às vezes a pessoa se frustra. Eu já tentei fazer curso de inglês online e não consegui. Agora eu tenho a professora particular, a gente está evoluindo um monte por causa disso. Às vezes eu tento, não consigo, cara, não é a forma, né? Cada um tem um jeito de aprender. E né? o que eu faço na RM? Cara, eu pego na mão do cara. Sim, eu peço licença, o cara tá ali, eu tô vendo que a mão tá pesada, não tá fazendo. Eu falo assim, cara, não se assusta. Licença, eu vou só te ajudar aqui. Ele se assusta com o processo, às né, vezes, cara? Aí quando ele faz assim, aí às vezes ele tá com a máscara, o soldador tem muito isso, quando ele tá aprendendo, ele mal respira, né? Porque ele tem que ficar ali parado, então ele não conversa. Rapaz. E aí eu falo, cara, respira, relaxa, tranquilo. Se ele não respirar, a mão fica dura e treme. Aí o eletrodo lá faz técnica, assim, ó. Tem toda essa técnica. E aí quando eu faço com ele, aí eu falo assim, ó, agora eu vou soltar tua mão devagar e tu vai conseguir fazer Ele para, olha pra mim. Cara, isso é muito fácil. Aí eu tenho que valorizar meu currículo, né? Eu falei, não é fácil. É o meu método. É o meu método. Eu digo assim, ó, o meu sonho quando eu fazia Senai no eletrodo revestido lá, que era a parte que a gente apresentava, era o eletrodo revestido. E é o processo mais difícil. Que é o mais difícil de todos. É o mais difícil. Que é assim, né? Tu vai soldar e tem como é que se diz? A cobertura que fica para proteger a solda, a escória, né?
Quando tu faz a solda e ela levanta sozinha, assim... O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Aí o cara é bom. Que tu vai fazendo a solda, quando tu tira o eletrodo, que a peça esfria, a escória levanta, Aí assim. deu uma fusão total. Aí veio a fusão total, aconteceu todo o processo que tinha que Legal. acontecer, os gases saíram da maneira certa, no tempo certo, a velocidade foi certa, né? Então, cara, isso é assim, ó... Toda profissão tem uma coisa mágica. Toda né? tem. E a solda, ela tem essa mágica. Eu tenho uma frase, né? Que a solda é um universo de possibilidades. Porque eu tenho a minha condição física e eu consigo falar isso aí também pro cara. Às vezes vai falar, tu tem uma condição física, mas eu tô na cadeira de rodas. Eu falo, cara, tu tem também potencial para entrar nessa área. Tu pode montar a tua empresa em casa. Tu pode trabalhar. Hoje, com a internet, cara, o serviço vai vir na tua porta. Se a gente pegar o pessoal que tá escutando aí, dá um Google. Qual soldador especializado tem na tua cidade? Eu tenho certeza, para cada cidade ali de 70, 80 mil habitantes, vai ter 1, 2 profissionais. Será que 1, 2 profissionais consegue absorver tomar todo o toda mercado, aquela demanda? Toda essa demanda aí. Então a galera, às vezes, se limita porque alguém falou em certo momento que é aquilo ali. O meu pai lá atrás, eu tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai tem uma moção honrosa aqui em Esteio, porque ele plantou uma árvore no São Camilo. Ah, que legal. Então, o velho, ele fez muito por mim nessa parte também. Ele me colocou a limitação ali em 2008. Ele falou assim, olha, ali não é pra ti, meu filho. Ali é muito perigoso, ali pode explodir uma bomba relógio e tal. Só que aquele... proteção de pai. Sim. Só que ele falou assim, não, mas é o que tu quer? Não, vamos correr. Então vamos correr atrás. O velho me pegava e me levava no Senai. Chegou no Senai lá e falou, puta merda, mas tá caro esse curso aqui, hein? Sim. Tá caro demais. E aí a gente foi achando Maneiras. as brechas ali, as maneiras. Sim. E aí o pessoal às vezes vê hoje o mineiro, pô, o mineiro tá tocando negócio, o mineiro saiu da garagem, o mineiro tá bem e tudo, mas não vê a jornada. Sim. Quando eu tava lá no Senai, eu saí da Paquetá com um salário bom, na época, um salário mínimo e meio, para ganhar uma cota de meio salário mínimo. Sim. Aí eu já tinha minhas obrigações, eu já morava sozinho. Já Cotista tinha saído do ali Senai. com 18 anos, eu já estava morando sozinho. Eu tinha alugado meu kitnet, então eu tinha todo o meu planejamento financeiro do mês. Aí quando eu saí, eu falei, cara, e agora? Eu tô ganhando meio salário. O que eu fui fazer? Fui vender churrasquinho, cara. Isso aí. Passei 6 meses vendendo churrasquinho, até conseguir o primeiro estágio, que foi numa empresa aqui em Esteio, aqui na área da soda. Então, por 6 meses vendendo churrasquinho. Caramba. E quando eu fui vender churrasquinho, foi o dono de um bar, o seu Alcides, que ele falou assim, cara, por que tu não vende churrasquinho aí na frente? Eu falei, pô, mas eu sou mineiro, cara, eu não sei assar carne. Ele falou, mas não precisa, cara. Não precisa saber. Não precisa saber. O cara vai chegar ali tomando uma cerveja e vai falar assim, aquela ali tá no ponto, eu quero. Isso aí, eu quero. E aí isso aí. tu vai aprendendo. Não é possível que tu não vai aprender isso aí. Tu tá aprendendo a soldar e tal. Aí o Nossa, Alcides olha aí, cara. me deu esse empurrão. Esses são os incentivadores visionários. Né? E aí eu falei, não, mas não tem churrasqueira. Daí veio o Cepé, que era um cara natural de São Cepé, e falou assim, não, mas eu vou fazer uma churrasqueirinha pra ti. Fez, me deu. E, cara, no mesmo dia eu tava trabalhando, contabilizando o renda. Eu falei, não, mas isso aqui tá dando dinheiro, cara. Consegui trabalhar 6 meses. Até hoje, tem pessoas que falam assim, cara, quando tu vendia aquele churrasquinho, era bem temperado. Eu falei, não, mas aí eu liguei pra minha mãe, pedi os temperos. Tempero mineiro. Então tinha toda uma estratégia de empreendedor, né? A gente é empreendedor, estratégia de empreendedor é aquilo que tu falou lá no começo. Ninguém faz nada sozinho, né? Por mais que eu falei, 2018 eu ainda estava CLT, mas lá eu tinha esquecido disso. Lá em 2008 eu estava vendendo churrasquinho. Então, quando a gente fez aquilo ali, é botar amor. Igual, eu não sabia assar carne. Mas, poxa, eu vou aprender a temperar isso aqui, eu vou escolher o corte correto. O Alcides falou, tu vai comprar colchão, tu vai comprar isso que tu vai comprar e vai colocar. Tu não vai colocar coisa ruim. Ensinou. E aí, na hora de temperar também, tinha toda uma estratégia. A mãe, tempera ali umas 2 horas antes. Aí, depois tu espeta, coloca lá e tal. E aí fui vendendo ali. Só que o negócio tava tão bom que eu pensei, cara, eu vou abandonar o curso de solda, eu vou viver disso aqui, porque realmente tava bom. Não dá, né? Tava fluindo. Só que aí eu consegui trabalhar na área, falei, não, vou pra área. E aí o meu primeiro emprego CLT, pasmem, toda a minha turma do Senai, eu também entrei ali na cota sem cota PCD. Eu entrei em cota universal. Eu fui o primeiro da turma a trabalhar CLT. Ah, que legal. Porque o curso terminava em dezembro, em setembro eu trabalhei. E aí tem um detalhe muito legal, que essa empresa que eu trabalhei em setembro ali de 2010, hoje é meu cliente. Nossa, que legal. Então eu trabalhei nela ali essa jornada, fiz o meu período, depois saí, voltei para a GCO que tinha bancado o curso ali. E aí, quando eu abri a RM, eu fui lá, bati na porta, através de um amigão nosso, que é o Douglas Simeonato. Sim. E aí a gente conseguiu abrir a porta, apresentou, falei, agora eu tô com um projeto aqui, né? A gente quer colocar o homem em hora para trabalhar e tudo. Sim. E aí ele falou assim, mineiro,
Vou te dar um conselho, cara. Não tem condição da RM colocar uma meia hora aqui, porque tu não tem um jurídico, tu não tem um administrativo, não vai dar conta. Mas, cara, tu consegue industrializar para nós. A gente vai fazer os processos, vai fazer os testes. Tu faz parte. E graças a Deus a gente já tá aí 4 anos com esse cliente. Então, quando a gente fala isso, cara, quem pensou que lá a minha primeira empresa na área da solda, hoje seria meu cliente? Sair, deixar as portas abertas. Que bacana. Que legal, Convivência. Uma construção, né? Construção. Uma construção. Evandro, deixar saúde, sucesso, né? Obrigado. Que a viagem realmente te transforme. Eu digo que quando a gente vai para outro país, a gente vai para outro mundo e aí a gente abre os horizontes, né? A gente chega lá, a gente começa a ressignificar tudo aquilo que a gente conhece aqui no nosso país e em outro país. É aquilo que eu te disse, cuidado com as armadilhas, o pessoal vai tentar te mostrar o que é pior, o nosso cérebro vai tentar identificar só o que tem de ruim, mas tem muita oportunidade, tem muita coisa boa. Já vi que tu é um cara que tem uma mentalidade diferente. E fica aí o convite para quando tu estiver lá a gente poder fazer uma live online lá para a gente conversar. Que precisar aí da Assise vai estar junto também, o I2DH que precisar também. E eu te agradeço aí pela conversa aí, né? Né, Jean? Te agradeço pela oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais tua história, tua superação e te deixar aí agora um tempo para as considerações finais, né? Pessoal de casa. Isso aí. Bom, é sempre agradecer, né? Eu acho que a palavra diária é agradecimento. O Ascal falou que às vezes a gente tem um atraso, a gente não entende por quê. Esses dias pneu furado ali, né? 7 horas da manhã eu falei, nossa, tô atrasado e tal, tenho que levar a Maria no colégio. Tudo. Pô, parei, respirei ali. Falei, cara, esses 15 minutos aqui poderia ter sido um acidente ali na isso esquina. aí, cara. Poderia ter outro fato, então vamos fazer. O empreendedor tem muito isso, né? De às vezes as coisas estão dando errado, ou às vezes está dando tudo muito certo, tu fica com aquela apreensão. Isso aí. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa porque vai dar. O empreendedor é resolver problema. Isso aí. Então, o pessoal que está trabalhando ali como empregado, às vezes, cara, bateu o cartão, foi para casa, esqueceu problemas. Quando tu passa para liderança, para supervisão, tu vai recebendo mais aquela carga, tu vai entendendo as coisas. E quando tu tem o teu negócio, mais ainda. Sim. Porque além de tu ter essas responsabilidades, dia 5 tem mais algumas famílias ali que dependem de ti. Então tu não pode desistir. Então, claro, a gente cansa às vezes, a gente acorda desanimado. Só que aquela questão, cara, o que tu faz da tua rotina? Eu sempre gosto de falar, nada supera a rotina. Sim. Mas nada supera aquela rotina vitoriosa. Tu tem que saber o que tu quer. Não adianta, eu já fui esse profissional, de chegar segunda-feira, bater o cartão e falar assim, chega sexta-feira. Cara, mas tu vai viver no automático? Aí depois de algum tempo, tu pega até questão de filme. Tu pega o filme Clique. Quando ele começa a acelerar a vida dele. Começa a acelerar a vida dele, né? Aquele filme é um tapa na cara, né? Sim, isso aí. Da galera que fala isso aí. Poxa, mas de segunda a sexta, se tu conseguisse acelerar, tu aceleraria? A maioria vai falar, eu aceleraria. Tá, mas tu vai perder daqui a pouco o balé da tua filha, o judô do teu filho, da tua filha, alguma coisa. Louco. Cara, tu vai perder momentos. Então, aproveita o tempo que tu tem aqui. Tu tá de passagem aqui. Sim, todo mundo tá de passagem. Então, aproveita o teu tempo. Faça bastante network. Seja uma pessoa de referência. Eu tenho muito orgulho de mim nessa parte, porque hoje, se alguém procurar algo, porque o mineiro deu um golpe disso, cara, não vai achar, porque não tem. Minha consciência é limpa. Sim, se eu chegar no meu prédio e ver a Polícia Federal lá, eu vou passar tranquilo, porque eu não tô devendo. Então, entendeu? Então, é muito bom a gente ter essa questão da gratidão, de reconhecer, de absorver as oportunidades. Quando as coisas derem erradas, entender que aquilo ali é uma fase. É um obstáculo. Eu precisava aprender alguma coisa com aquilo. Eu não costumo chamar de problema. Problema é tu estar numa cama de hospital, tu não conseguir se levantar, tu não conseguir... Ali é problema. Agora, as outras coisas é obstáculo. É obstáculo. É uma pedra que tu vai fazer de degrau ali. Hoje deu errado. Eu, como RM Solda, já fiz muito orçamento errado. Deu errado. Mas depois é aprendizado. Depois, poxa, agora eu sei fazer melhor. Meu treinamento... Eu já tive vários pontos que eu fui criando melhorias nele. Poxa, agora eu vou fazer melhor. Então, a palavra final sempre é gratidão. Agradecer sempre a Deus por tudo. Agradecer pelas oportunidades, pelo network que a gente vai fazendo. Eu acredito que quando a gente está numa caminhada próspera, uma caminhada correta, o universo vai conspirando para que pessoas boas também venham se conectem, né? E é isso. É sempre gratidão a tudo. É isso aí, então. Jean, dá a chamada aí dos nossos patrocinadores aí pra gente encerrar o nosso podcast. Vamos terminando por aqui. Agradecer, então, aí a Assise, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Esteio, pelo espaço, pelo estúdio. Musicante, né, também. MD Marcenaria, Like Pets,
Isso e também aí. quero mandar um abraço para a Ótica Reis, que se colocou Pois à disposição e cara. permitiu estar aqui A hoje. gente esqueceu, cara, de botar a Ótica Reis no negócio. Fazer um merchan aqui da Ótica Reis. Uhum. Pessoal que está em casa, cuidando aí da sua saúde visual. É isso aí. Né? O teste de visão, logo que o bebê nasce, esse primeiro teste já é orientado pelo médico ali no hospital, mas de 6 em 6 meses procurar então papai e mamãe responsáveis por crianças, levar o seu filho, até abrir um parênteses aqui, a nossa paixão, o nosso coração pelo segmento óptico, ele dispara, né? Ele desperta quando a Milene, a nossa filha, tinha 9 anos. A professora orienta a Karine a levar ela no oftalmo. Eu, que não tinha nenhum entendimento do segmento óptico naquela época, ainda até brinquei, não, isso é frescura, né? Não é nada. A Karine levou a Milene ao oftalmo, foi feita a receita para o óculos, levou ela numa ótica. No dia de fazer o óculos eu não estava junto, mas 10 dias depois, quando o óculos ficou pronto, eu fui junto. E quando a recepcionista ali, a atendente, a consultora, entregou o óculos para a Milene, ela com 9 anos, ela colocou o óculos e ela olhou para a televisão que tinha na ótica. Sim. E ela olha para mim de volta e diz assim, nossa, pai, é assim que uma pessoa normal enxerga? Nossa, vai dizer. Então, aquilo ali mexeu muito com a gente, porque a gente não tinha um entendimento de quanto era a gravidade que ela necessitava corrigir a visão, né? Ela não viu o mundo, né? Os professores aí são grandes parceiros, que às vezes os pais não conseguem ter esse diagnóstico, ter essa visão detalhada, então o professor consegue perceber essa necessidade. Então fica esse alerta aí aos pais, às mães, levar os filhos ao médico oftalmologista, faz uma análise, faz uma avaliação. Quem já usa óculos, né, sabe, o Ascal, ele é um usuário de óculos também, ele sabe disso, que sou chato com isso. Fazer anualmente essa revisão para ver se aumentou o grau, como é que está, se está tudo em ordem. E claro, precisou renovar as suas lentes, renovar suas armações, renovar a sua saúde visual. Dá uma passadinha na Ótica Reis aqui na Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete. E a nossa missão, né? Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Sendo assim, então, encerramos mais um. Vou passar aí também o agradecimento à CISI, o agradecimento ao I2DH, porque esse programa é uma parceria entre o I2DH e a CISI, né? Com o patrocínio, como o Jean já falou, da Musicante, da MD Marcenaria, né? Que fez essa mesa linda para nós aqui, né? Trabalho manual e de processos lá com eles, o Luiz, que é o consultor lá. Né? O I2DH é uma empresa que trabalha com consultoria empresarial e também trabalha com a consultoria na área financeira, o meu sócio, o Ribas, que vocês conhecem, né? O Mindcast é uma forma da gente entender o empreendedor, espero que vocês tenham gostado, né? Evandro, muito obrigado por ter estado aqui. Uma história maravilhosa, uma história linda, né? Porra, a gente pensar naquilo que o cara fez para chegar onde está hoje. E dizer para vocês que se vocês quiserem acompanhar a gente está no Instagram, a gente está no Spotify e também a gente está no nosso canal no YouTube. A gente vai ter lá, daqui 3 dias a gente tem esse episódio lá no YouTube e depois a gente vai postar também no mesmo dia no Spotify e a gente vai ter os cortes aí desse episódio. Obrigado mais uma vez a todos e até a próxima oportunidade.